Boa noite a todos e todas. Vamos dar um tempinho para que as outras pessoas possam ingressar na sala e nós podemos começar a nossa atividade de hoje. Obrigado por quem está acompanhando desde a primeira aula, o primeiro encontro. Estou vendo aqui alguns nomes que me recordo. Muito legal a interação de vocês. E a gente espera poder encontrar numa nova etapa, pensando em outros temas que possam colaborar e agregar conhecimento para todos nós. Isso aí, né? Bom, vamos esperar mais um minutinho, enquanto as pessoas vão entrando. E aí a gente já passa para as devidas apresentações. A própria pessoa que se apresenta, como eu gosto de ser. Gente, estamos aqui, então, né? Boa noite para todas e para todos. A gente está no nosso terceiro encontro. Está sendo excelente essa experiência, né? Enfim, tantas trocas, tantas pessoas incríveis aqui dialogando e principalmente a participação de todas, assim, tem sido muito bom. A gente tem ficado muito feliz, assim, com as perguntas, coisas que, inclusive, vão trazendo inquietudes para a gente, né? Eu gosto sempre de trazer que essas partilhas, eu acho que até nós que tomamos, às vezes, né, as frentes para fazer falas, a gente aprende muito com as perguntas, porque nos traz um momento também de reflexão, né? De tirar um pouco da gente do comodismo, enfim. Então, isso é muito importante. Então, mais uma vez, se sintam sempre à vontade a trazer as questões, as perguntas. Vou escrevendo aqui no chat como a gente está tendo bastante participação, a gente não consegue abrir para as pessoas, infelizmente, se comunicarem por meio da linguagem oral, mas pela escrita, né? Todo mundo vai escrevendo o que a gente está lendo, eu e o Wellington, a gente vai aqui lendo, depois, ao final, o Wellington vai fazendo aqui as perguntas para o Léo, e, como sempre, eu vou aqui dando meus pitacos, né? Porque, como a gente já conversou, né? Não dá para a gente ficar aqui, né? Também só de telespectador, por mais que eu adore ouvir as pessoas que a gente convidou para estarem aqui. Mas, voltando aqui um pouquinho, só para relembrar, né? Na semana que vem, a gente vai estar com a Luana Eusébia, tá? A Luana é assistente social, trabalha no socioeducativo, também é amiga do Léo, parceira aqui do Distrito Federal, na atuação do socioeducativo. Ela é professora também, uma pessoa assim, incrível para a gente estar pensando as medidas socioeducativas, o SINASE, os entraves que a gente tem ainda na aplicação dessa lei, o que a gente também vê na prática, falar um pouquinho também, enfim, sobre outros desafios que têm se colocado nesse período da pandemia e também os avanços, né? A gente tem muitas conquistas também com os sinais, então a gente não vai estar aqui falando só críticas, mas também avanços e garantias que a gente conseguiu, inclusive pelas pessoas que trabalham à frente e pelos familiares, né, das pessoas que estão com o cumprimento dessas medidas, que é muito importante a luta dos familiares, dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas e dos jovens também. Tá bom? Então, a gente vai estar dialogando sobre isso na semana que vem, então a gente espera todas e todos. E, por último, no dia 4 de março, a gente vai estar com a promotora Luísa de Marilac, que é da Promotoria da Infância e Juventude daqui do DF, e aí a gente deixa depois, semana que vem, para falar um pouquinho dela. Hoje, né, agora que a gente já está com um público bacana, a gente já vai começando para a gente ter mais tempo, a gente está com o Leonardo Rotegal, né? Eu vou deixar com que ele se apresente para que faça suas devidas considerações, mas enfim, uma pessoa que tem um super carinho, que eu aprendo muito há muitos anos, né? Um carinho gigantesco de reaproximações e aproximações. Já agradeço muito, Léo, por você ter aceitado esse convite, de estar aqui com a gente, falando sobre um assunto que, enfim, fala até das nossas vidas diretamente, né? Enquanto pessoas interseccionadas, pessoas negras, pessoas que, enfim, vêm de outros territórios aqui do DF, e a gente vai dialogar hoje sobre diversidades. O título, né, que a gente divulgou é sobre violações, né, que a gente trouxe. E aí, a ideia é que a gente, quando traz assim, essa pauta, né, de violações, violências e direitos, que a gente também consiga compreender que quando a gente fala, né, num país como o nosso ainda, né, muito ainda conservador, enfim, que violenta, né, os nossos corpos pelo fato de sermos mulheres, LGBTs, crianças e adolescentes, negros e negras, de periferia. Então, a gente tem que falar sobre essas violações, né, como as políticas públicas se interseccionam
com essas pessoas? Por que crianças e adolescentes a gente também tem que olhar para elas, né? Pessoas que têm, né, todo esse corpo e que traz isso, né? Temos crianças e adolescentes LGBTs, negras e negras, né, de periferia, que não tem pai, não tem mãe, que as famílias homoafetivas, enfim, né, que traz toda a sua totalidade enquanto seres humanos. Se a gente não tiver esse olhar e compreender essa perspectiva, não adianta a gente falar em sujeitos de direitos. Então, é por isso que a gente hoje está aqui para dialogar sobre isso e não tinha outra pessoa, né, para eu não convidar se não fosse Léo. E aí vocês vão entender o porquê nesses próximos minutinhos. Então, deixo aqui para o professor Leonardo Ortegal trazer um pouco sua apresentação e depois já fica aí com a palavra. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite para nós. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui presente, dialogando sobre esse tema, que é um tema muito importante, embora muitas vezes subestimado no que diz respeito à formulação de políticas, de programas, de projetos voltados para crianças e adolescentes. Então, para mim é muito bom. Eu percebi aqui, sabe, Keca, você já tinha dito isso, né? Mas tem algumas pessoas já falando aqui de que é assistente social de Pelotas, Recife, o Manuel de Recife. Manuel, você trabalha com alguma coisa nessa área? Porque teve uma pessoa que falou que a Manuela falou que é do CRAS Candangolândia. Qual que é a sua formação, Manuela? Só aproveitando assim, que eu vi algumas coisas aqui. Sou professor da Universidade Ô, Católica. Leonardo. Achei que era Emanuel. Pode falar, pode falar. Emanuel e Emanuela. Olha Bem, só isso. eu trabalho no CRAS Candangolândia atualmente, que eu pedi redistribuição, mas eu era projetista da Sejus. Inclusive, eu já assisti uma aula sua na UNB, Leonardo. Olha aqui, olha só que honra. Que legal, cara. E é muito bom estar falando com o pessoal da secretaria, né, dessa carreira da qual eu saí no primeiro momento quando dividiu a carreira, e no segundo momento, quando eu fui para assumir como professor efetivo na UNB, né, lá em dedicação exclusiva, não tinha como ficar lá, mas eu saí com o coração dividido. Legal, Manuel, então é colega de profissão, né? Ah, Então, eu fugi também na época da mudança de governo, né, o governo, eu tive a oportunidade de pedir retribuição. E aqui agora a estou Slane fazendo também. projetos lá no CRAS. Ah, maravilha. A Slane trabalhou comigo, Keca, lá na UAMA Ceilândia. Depois se diz aí, Isla, onde você está agora? Você está na Uniri ainda? Gente, mas muito legal, então, ver que tem gente, inclusive, da área, né, assim, executando políticas. E isso é a minha maior alegria, quando eu posso falar com gente que está executando o que a gente está discutindo aqui, está pondo em prática o que a gente está discutindo, porque a gente vai transformando isso em praxis, né? A Slane está na Uniri ainda, saudades de ti. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa discussão, né? Eu preparei, né, fiquei esses dias, né, pensando sobre esse tema, sobre o quão importante ele é, né? E de tantas as possibilidades que a gente tem para abordar, né? Tudo que ele comporta, né? Tudo que ele possibilita nessa noite, que eu espero que seja uma noite de reflexão. Daqui a pouquinho eu falo para quem não me conhece, eu já estou me sentindo entre pessoas conhecidas aqui, né? Eu vi a Taiwane aqui também, a Thay. Então, é muito legal estar entre pessoas que a gente conhece e também entre pessoas de todo o Brasil, né? Porque eu acho que a gente precisa, na verdade, disso mais do que nunca, sabe, gente? Falo como militante dessa área, como defensor de direitos da criança e adolescente, a gente precisa reconstituir essa teia que, vamos dizer, nos anos 70, para os anos 80, era uma teia tão bonita de se ver, assim, eu até me emociono pensar assim, que a gente tinha um movimento nacional de meninos e meninas de rua tão forte, tão poderoso, sabe? Que a gente tinha movimentos de gente de todos os tipos, ou seja, movimentos diversos, né? Transformando a realidade da infância e da adolescência, e por que não dizer da juventude do nosso país. A gente colhe os frutos dessa árvore longeva até hoje, mas a gente está com tudo isso muito, por assim dizer, ameaçado, a gente está com tudo isso muito fragilizado hoje, né? Então, para mim, é muito feliz
estar aqui nesse espaço. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a Queca por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui, né, com vocês nessa noite, porque mais do que qualquer outra coisa, sabe? Mais do que a minha profissão de assistente social, de quando eu trabalhei aí na carreira de assistência social do DF, né, no socioeducativo, hoje como professor de serviço social, como sendo uma pessoa que as pessoas buscam para conversar sobre adolescência, juventude, socioeducação, né? Mais do que esse aspecto profissional, mas como um aspecto mesmo de alguém que quer ver essa realidade mudar. Então, para mim, é muito bom estar nessa posição aqui hoje, estar nesse espaço. Então, assim, é com esse sentimento de gratidão que eu quero começar, né? Para quem não me conhece, para as pessoas que me conhecem, acabei de ver a Aline aqui, também uma companheira aqui de Brasília, assim, que tem sido parceira nesse tempo de pandemia, sabe? Onde meu trabalho foi para dentro de casa e eu que sou uma pessoa de expansão, é tudo muito difícil, né? A gente tem, enfim, dentro dessa bolha segura, né, de pessoas, assim, a gente tem se encontrado e feito dessa travessia uma travessia melhor, né? Dentro do possível, né? Menos pior, talvez, né? Então, muito legal te ver por aqui também. Gente, para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade de Brasília, dou aula no Departamento de Serviço Social e no programa de pós-graduação em Política Social, orientando o mestrado, e cheguei a dar uma disciplina sobre metodologia de pesquisa qualitativa na pós-graduação semestre passado, abordando uma série de temas que não são tão usuais dentro das nossas, vamos dizer assim, dos nossos programas, de fato, né, dos nossos fazeres de pesquisa na universidade, pensando, inclusive, formas menos etaristas de produzir conhecimento, né? Então, eu estava lembrando, enquanto eu estava produzindo esse material para hoje, né, lembrando do meu amigo, meu parceiro Eduardo, que trabalha com primeira infância, né? E ele, um tempo atrás, fez a Queca conhece aí, né? O Eduardo também, um sujeito muito firmeza, né? E também outro sujeito comprometido com, vamos dizer assim, com os direitos, com a vida, né? Por que não chamar de vida, né? Porque antes do direito existir como direito, existia a vida, né? Essa noção de vida plena, de vida boa mesmo, de ser vivida, de alegria. Nada melhor que uma criança para ensinar para a gente o que referência a gente pode ter, né? De vida plena, né? De vida, de uma vida satisfatória mesmo nesse mundo tão difícil, né? Eu estava me lembrando de um programa que ele participou de escuta de crianças para formulação de políticas públicas. Então, assim, e eu pensando na época, né, o que não tinha tanta incidência nesse trabalho com primeira infância, mas aprendi demais com ele, né? Fiquei pensando, cara, me lembrei de Saltimbancos, sabe? Pensei assim, na cidade, né, ideal do cachorro, da galinha, né? A cidade ideal de uma gata e a cidade ideal do jumento, né? E aí depois, vamos dizer, vem os alertas, né? Quem não ouviu o Saltimbancos, tá, gente? Fica aí a minha primeira, vamos dizer assim, recomendação aí de leitura auditiva, né? Para não perder o vício aí de professor passando dever de casa. Quem não ouviu esse musical, né? Que veja, sabe? Porque uma hora que as pessoas vão advertir, né, dos perigos da cidade, né? As crianças vão falar, né? Que o sonho é delas, né? E ela sonha que deve ter alamedas verdes a cidade dos meus amores. E quem dera os moradores, o prefeito, os varredores, né? E todos os outros trabalhadores fossem somente crianças, né? E aí crianças não somente na idade, né? Mas nessa atitude honesta, né? E direta diante da vida, né? De buscar sempre aquilo que vamos dizer, que está no coração das nossas possibilidades de existir nesse mundo, né? Como sujeitos alegres, felizes. Eu acabei de ver a Márcia ali também. Legal te ver, Márcia. A gente tem feito um trabalho muito legal. Estou bem entusiasmado com esse trabalho lá no INESC, que também é uma instituição muito referência, né? De trabalhos, justamente, de trabalhos que pensam e tentam fazer valer a cidade ideal, o socioeducativo ideal, né? Enfim, políticas e programas ideais para esses sujeitos que são sujeitos vitais dessa nossa sociedade, né? Eu fiz a minha graduação em serviço social, meu mestrado, meu doutorado em política social, tudo lá na UNB. Então, eu sou cria e hoje em dia estou criando, né,
ali naquele mesmo espaço, mas dei meu giro, né? Trabalhei aí por uns 8 anos no socioeducativo, mais que tudo, fui delegado nessas conferências de criança, adolescente, aqui no DF, nacional, participei de outros espaços, como o Conselho de Serviço Social, e lá a gente pôde trabalhar de maneira bem transversal as mais variadas pautas, né, relacionadas a esse público, e a partir desse contexto, dessa trajetória, sabe, de militância mesmo, né, em defesa desses direitos, em defesa desse público, dessa população, é que eu elaborei algumas coisas aqui, tentando juntar, né, tentando enfatizar aquilo que a Queca trouxe, né, em relação à diversidade, juntando isso com direitos, violências e violações, né? Porque eu acho que a gente tem como fazer conexões aqui entre esses temas que podem nos fazer pensar como se fossem, assim, dois lados, ou quem sabe multilados, né? Multidimensões, tanto do direito, como da violência, como da própria diversidade. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí, porque se vocês estiverem conseguindo acompanhar, eu queria que vocês colocassem pelo chat, assim, de maneira bem, vamos dizer assim, espontânea mesmo, né? Com aquilo que vier, aí sem aquela intenção, assim, de dar uma resposta, sei lá, certa ou bem elaborada, né? Sobre a pergunta que eu vou fazer, né? Aqui e agora. É mais uma coisa sobre espontaneidade, para a gente ter um materialzinho para trabalhar aqui, assim, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês o que vocês entendem como diversidade? O que vem à mente de vocês quando alguém fala diversidade? Quando alguém fala assim, hoje, a aula de hoje, a palestra de hoje, a conversa de hoje vai ser sobre diversidade. O que sobe na mente de vocês? Joga aí no chat. Vou dar só um minuto para vocês irem pensando. Eu não sei se eu agradeci ao IDP, sabe, Queca? Mas eu quero agradecer ao IDP, porque assim, a Queca me fez o convite, mas se não fosse o IDP, esse curso não estaria acontecendo, né? Então, eu quero agradecer também ao IDP. Eu já acompanhei outras atividades muito interessantes sendo realizadas por esse instituto, então é bem legal de estar aqui hoje nessa parceria, nessa colaboração, né? E quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão aqui presentes também, né? Sem vocês, nada disso faria sentido, né? Então, valeu, meu mais sincero valeu para vocês. Ó, tá chegando algumas coisas ali. Eu quero mais, gente. Eu vi 2 respostas ali, mas joga aí, sem medo de ser feliz. Porque depois que vocês jogarem algumas coisas aqui, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história que também me veio, né? Me veio ao coração, me veio à mente quando eu estava pensando no que trazer para essa noite de hoje. A gente já tem algumas ali, eu acredito que vai chegar mais, né? Vai chegar mais algumas respostas. E aí, enquanto isso, para não ficar esse hiato, assim, aquele momento de silêncio, eu vou compartilhar com vocês uma história que eu vivi e que eu me lembrei dessa história porque eu acho que ela une esses temas, né, que a gente está tratando aqui hoje de uma forma muito curiosa. Eu quero partir dela para a gente ir fazendo uma costura, uma trama bonita, por que não, né, sobre esses assuntos. Então, eu lembrei dessa história e acabei escrevendo porque eu sou eu gosto de me pensar, né? Eu nem me apresentei tão bem assim, né? Mas uma das coisas que eu me considero assim é um contador de história, velho, sabe? Tem a gente que fala esse é tagarela, né? Mas tem hora que quem diria que isso não ia virar, né? Um ofício, né? Muitas vezes eu tô ali na sala de aula, eu tô às vezes contando histórias. O que é contar histórias? Às vezes contar experiências profissionais, né? Contar experiências de pesquisa. Então, assim, quem diria que esse negócio de ser contador de história ia me levar a algum lugar, né? E também no trabalho com os adolescentes, sabe, gente? Não é por nada, não. Mas o adolescente, para quem trabalha com adolescente, aí tem filho adolescente, enfim, é um adolescente, quer fazer diferença na vida das crianças e dos adolescentes da nossa sociedade, do nosso Brasil,
esse povo gosta de uma história, viu? Esse povo gosta de história. Então, assim, não está inacessível para você essa habilidade. Então, me considere esse contador de histórias, esse escrevedor de histórias, porque eu vejo muita riqueza, muita textura, sabe? Muito sabor numa história bem escrita, bem contada. Então, tento ser esse sujeito. Não sei se eu sou, né? Vocês que vão me dizer. Mas eu quero contar para vocês aqui enquanto outras respostas chegam. E fico muito agradecido por vocês estarem mandando isso aí no chat para mim. Lembro-me da primeira vez que atravessei as grades do CAGE, do Sistema Socioeducativo. E para quem não é de Brasília, o CAGE é como se fosse a nossa FEBEM. Muros, grades, arames farpados, concertinas e torres de vigilância fizeram com que eu me sentisse em um cenário de filme de guerra. Desgaste, monotonia nas cores e no acabamento das construções emanavam um sentimento de desprezo que pairava ali como uma nuvem densa naquele lugar. Mas o que mais me impactou nesse dia foi quando cruzei com os meninos. Enquanto atravessávamos, eu e meu grupo, a área para chegar ao local de nossa atividade, um grupo de meninos em fila, de cabeça baixa, raspada, de mãos para trás, sandálias e roupas claras precaríssimas, desbotadas como os tons marrons de suas peles. Incrível, incrível como eles eram iguais. Nosso grupo, que ali chegava, também tinha seus jovens, incluindo eu. Em torno dos 18 anos, de peles marrons, de cidades satélites, ou seja, da periferia, para quem não é de Brasília, e do hip hop, que era o assunto do qual nós iríamos tratar naquele dia. Mas, desde as roupas, acessórios e cortes de cabelo que nós usávamos, já era possível notar o quanto éramos diferentes entre nós mesmos. E o quanto isso parecia fazer falta entre aqueles garotos. Essa foi uma cena, que eu não sei se vocês conseguem visualizar essa cena, foi a cena de entrada do nosso grupo, pela primeira vez, numa unidade de internação do sistema socioeducativo. Eu estava ali chegando e a gente estava olhando aquele ambiente, tentando entender. Na época eu tinha 19 anos, 19 ou 20 anos, e a gente tinha um grupo de jovens que tinha ali 18, 17 anos, 21 anos, e tinha as pessoas que estavam conduzindo esse trabalho. Era um trabalho que ele visava levar os elementos do hip hop para dentro dos módulos do CAGE. Então a gente levava um pouco de música, um pouco de rap, um pouco de grafite, noções de grafite ali feito na hora, né? Enquanto o rap ia rolando, um cara ia fazendo um grafite e a gente levava noções de break, né? Os garotos terem uma noção dessa corporeidade que está dentro do hip hop, né? E aí, a primeira vez que a gente chegou lá, eu estava passando e vi esses garotos passando. Nessa cena aí que eu relatei para vocês. E era impressionante que, se por um lado eles pareciam demais comigo, sabe? Garotos no meu tom de pele. A gente fala assim, a cadeia está cheia de preto, mas quando a gente fala de preto, a gente precisa diversificar o que significa a população negra, sobretudo a população negra brasileira, né? Em África, a gente tem também essa diferença de tonalidade de pele. Mas aqui no Brasil, a gente tem isso ainda mais, né? E eram garotos assim como eu. Então, quando o pessoal fala assim, você quer saber quem é negro? Vai lá na cadeia, vai lá no socioeducativo. Eu fui, trabalhei lá. E lá, a gente tem uma negritude que é uma negritude majoritariamente de pele parda, né? E os garotos eram assim, eles usavam a cabeça raspada na zero, como eu. E a gente era muito parecido, só que a gente estava diferenciado, porque eu estava com uma camisa azul gigante, que os garotos não podiam usar, com uma tag, que é uma assinatura de grafite, assim, né? Enfim, era uma estampa de grafite, né? Que eu estava usando justamente porque a gente estava falando disso lá no dia, né? E foi impressionante como eu me senti igual e, ao mesmo tempo, diferente.
E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Eu trouxe essa cena para que a gente possa extrair dela alguns elementos importantes, para que a gente possa entender, e mais do que isso, sabe? Eu espero que a gente possa sair daqui também sabendo trabalhar com essas categorias, com esse assunto, que muitas vezes não é, vamos dizer assim, propriamente abordado nos nossos espaços de trabalho, seja ele uma escola, tá, gente? Às vezes tem gente que até numa escola, ou às vezes até com seus filhos ou sobrinhos na sua família, tá? Então, às vezes seus irmãos, por que não, né? Então, assim, a partir dessa chave, que eu quero trazer algumas considerações, aí trazendo um pouco do meu lugar, né? Trouxe um pouco da minha história ali no socioeducativo, que começou como esse sujeito, esse jovem, né? Quase um adolescente, um pós-adolescente, por assim dizer, né? De uns 19 anos ali, tentando fazer diferença na vida daquela molecada, né? Eu era ali, como dizia a Negra ali, né? Eu era do exército do rap, né? Eu era um soldado do rap ali, querendo fazer diferença, né? Pensando que a gente pode, até isso a gente pode ressignificar, né? Que frentes de batalha, né? Que guerra a gente quer lutar, que batalha a gente quer lutar, né? Tem hora que não é só amorzinho, né? A vida. Eu até gostaria, mas infelizmente não é, né? Tem hora que exige esforço mesmo, enfrentar desafios, né? Mas então, assim, eu quero trazer, né? Fora esse lugar, né? Da minha experiência profissional ou mesmo cidadã, por assim dizer, eu quero trazer também algumas considerações a partir desse lugar de pesquisador, de professor, desse espaço que tem sido cada vez mais, ao meu ver, que a partir das cotas, né, que trouxeram um público totalmente diferente do público que estava ali presente quando eu comecei a universidade, né, um público totalmente diferente para dentro da universidade hoje, mas precisa ir além, né, a gente precisa chegar cada vez mais longe. E eu quero trazer aqui algumas ideias sobre diversidade e violência, né, e direitos, que são categorias que fazem a gente pensar para diversos contextos, né? Eu vi aqui, ó, eu quero recuperar aqui, então, o que foi dito aqui. Olha só, o que seria diversidade? O que vem à mente, né, na verdade? Não é definir o que é diversidade, tá, gente? O que sobe na mente da gente, né? Qualidade dos diversos, diferentes, né? Liberdade de ser diferente em cor, raça, religião, etnias, o respeito à singularidade de cada pessoa, tudo que for diverso, variedades, né? Legal pensar em variedades, que às vezes a gente leva diversidade para outras coisas, né? Não só para pessoas, né? A gente tem uma diversidade de... enfim, de quê, gente? A gente tem uma diversidade de roupas, sei lá, né? A gente tem uma diversidade de roupas. A gente tem roupas diversas, né? Tem diversas peças de roupas, enfim. Diversidade é conviver culturalmente com tudo que é diferente daquilo que consideramos padrão, ensinado no ambiente familiar ou mais leigo da nossa vida. Porque cultura é mistura, é entendimento, é tolerância, é linguagem, é cor, tudo que representa outros mundos além do nosso contexto, que nos enriquece como seres mais humanos. Interessante essa riqueza, né? Pensar nessa riqueza. Multiplicidade cultural, histórica, de cor, de idade, de gênero, de etnia, pluralidade de corpos, vivências, culturas, dores, histórias. Legal. Aí a Márcia colocou aqui por último... não, teve uma pessoa que colocou aqui agora também, né? Uma vez um adolescente do Paraná me disse que a humanidade é um conjunto de diferenças. Adorei. Eu também adorei isso aí. Eu quero recuperar isso aí. Verdade. Somos um conjunto de diferenças, né? A Emanuele falou aqui, né? E isso é verdade. E eu quero dizer para vocês, né? Eu quero recuperar. E vocês estão muito no caminho, assim, a gente está muito convergente, sabe? Dentro daquilo que vocês disseram e daquilo que eu preparei para hoje. E a ideia é pegar um pouco isso aqui e a gente ir dando passos para dentro do que vocês disseram aqui, para depois a gente fazer outras combinações. Então, vamos lá. A gente tem que pensar, eu me lembrei, sabe, me lembrei de um texto que eu li há uns anos, talvez uns 2 anos, o tempo está voando, né? Não sei quanto tempo tem, mas deve ter uns 2 anos aí, o texto de uma professora muito interessante do serviço social, chamada Silvana Mara Santos. Então, vou trazer algumas coisas a partir do meu lugar, tá, gente? E a Silvana Mara, ela escreveu um artigo muito, ao meu ver, com reflexões muito... um convite a reflexões profundas. Sabe aquele artigo que você lê e fica assim... né? Sabe aquela coisa que você lê e fica ali viajando? E esse artigo dela se chama... Ele tem uma ênfase, tá, gente? Ele tem uma ênfase. Porque algumas pessoas falaram disso, a maioria acabou não trazendo isso, mas está dentro de um pacote que foi colocado, assim, de um conjunto de coisas que foi dito, né? E esse artigo se chama Diversidade Sexual. 2 pontos.
fonte de opressão e de liberdade no capitalismo. E o capitalismo, tá, gente? Vamos entender o capitalismo aqui como a sociedade que a gente tem hoje, tá? Como a realidade em que a gente vive, é nela que a gente vive, né? Então, a diversidade, ela é hoje fonte de opressão e de liberdade nesse mundo em que vivemos. Bom, a partir desse texto, sabe? Esse texto, ele traz uma ideia, um olhar dialético, eu diria. O que seria dialético, né? Para quem não tem contato com essa ideia, que é uma ideia muito interessante, tá, gente? Essa não é uma ideia que está distante da gente, não. Quem não conhece essa noção de dialética, vale a pena procurar. A dialética é o quê? A gente pode resumir aqui como sendo a unidade de contrários. Então, ou seja, a diversidade, no exemplo prático, a diversidade ela é, ao mesmo tempo, liberdade e, ao mesmo tempo, opressão. Né? E é aí que a gente começa a pensar em direitos e violações de direitos ou violência. Se a gente pensar que violência é, por exemplo, ou a gente devia ter tantos direitos, a gente devia ter tantos direitos, sabe? Porque gente é outra coisa, né? Gente é uma coisa que, pensa só, né? Como que é difícil ser gente, como que é difícil gerar um ser humano desse, um ser humaninho desse, né? Tem uma amiga lá, colega professora, que ela tá com um bebê recém-nascido, e eu fico pensando em quanto detalhe, né? Quanto detalhe, quanta delicadeza, quanta sutileza é pra gente virar gente, sabe? No mundo, existir como gente no mundo, sabe? Gente, você vai a isso, cara. Chega uma Márcia da vida, vai lá no Paranoá, encontra o garoto vai e fala um negócio desse. Gente, é isso. Gente, é essa invenção. Esse garoto, ele foi para a universidade, Márcia? Depois responde aí. Não chegou aí na universidade, né? Depois joga lá no chat qualquer coisa. Às vezes o garoto pode ter ido para uma universidade, pode ter feito um PhD para poder chegar numa ideia dessa, mas às vezes esse garoto ele chega numa dessas só observando o que está ao redor dele, ou às vezes olhando para dentro dele mesmo, né? Exatamente. Então, é isso que eu estava querendo dizer. Ele não entrou na universidade, eu só queria tirar essa dúvida. É um professor fora da universidade, entendeu? Fora da sala de aula, né? Então, assim, gente é isso, né? E a gente devia ter tanto direito, sabe? Gente devia ter tanto direito a ponto da gente poder conceituar violência, definir violência como violação de direito. Porque é tanto direito que qualquer vacilada ali no direito, né, qualquer violência já tem um direito previsto para ela, mas hoje em dia a gente está um pouco sem direitos ainda, tá, gente? Se a gente pensar, por exemplo, na diversidade afetiva, que a gente pensa em diversidade sexual, mas vamos deslocar um pouco do sexual aqui, né, da sexualidade. Vamos pensar na afetividade, vamos pensar que tem gente que tem esse afeto erótico, vamos dizer assim, né, esse afeto vamos dizer, de namoro, né, esse afeto conjugal, mais direcionado para pessoas do sexo oposto. E tem gente que tem esse afeto mais voltado para mais orientado a pessoas do mesmo sexo, ou para diversos sexos, né? Essa diversidade hoje, ela está fragilizada do ponto de vista da proteção legal. Tem diversos aspectos do ponto de vista legal que ainda são frágeis para pessoas que têm essa afetividade diversa. Inclusive, é importante a gente pensar, quando a gente fala diverso, tá, gente? Para a gente não pensar que nós somos o ponto de partida, o centro desse mundo, né? E o diverso é o outro, né? Nós também somos diversos. Então, assim, isso faz a gente olhar para a gente, né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, branca, heterossexual, que cresceu naquela vida que a novela representa, aquela casa bonita da novela, tal, né? Que você mora na cidade que é considerada a cidade, por exemplo, aqui em Brasília, né? Brasília é um lugar e, ao mesmo tempo, outros lugares para ser considerado Brasília, mas não é, né? Então, se você é desse lugar, né? Pense que você também está num lugar que precisa ser pensado. Não adianta só pensar o outro lugar, a gente precisa pensar a diversidade territorial de Brasília. Inclusive o plano piloto, meu amigo. O que é, afinal de contas, o que é esse condomínio sem grades, de grades invisíveis, que é o plano piloto? Né? Que é mais fácil você se sentir seguro num prédio sem grades, no plano piloto, do que num condomínio fechado em Sobradinho. Que negócio é esse? Né? Então, é importante a gente pensar essa territorialidade. Não só para nós aqui, mas também para o trabalho com adolescentes e crianças. Porque isso faz a gente pensar o quê? As diferentes infâncias e adolescências que a gente tem nessa sociedade, né? Na nossa vida, no nosso mundo. Né? Porque a gente não pode trabalhar com esse público
tendo apenas um ponto de vista, pensando que infância é isso, que infância é aquilo, né? Que infância é aquela coisa bela. Cara, tem gente que você fala infância, a pessoa se remete à infância dela, e a infância dela foi uma tremenda violência, né? Então, assim, a gente precisa pensar a diversidade como essa multiplicidade de coisas que é o quê? Fonte de liberdade e, ao mesmo tempo, de opressão, né? É fonte de beleza e, ao mesmo tempo, é fonte de vamos dizer assim, de criminalização, sabe? Já aconteceu alguma vez você ser penalizado por ser bonito? Comigo já, brincadeira, não. Mas sabe quando a gente sofre por alguma coisa que a gente tem de bom? Sabe? E, às vezes, a diversidade ela pode ser isso. Porque eu vou pegar um pouco das noções de vocês aqui, né, sobre diversidade, e vou tratar a diversidade aqui como o reconhecimento da diferença como um elemento constitutivo da natureza, né? Ou seja, da sociedade também, da humanidade também. Porque nós, gente, né, nós humanos, estamos dentro da natureza. Então, é hora que a gente esquece disso, né? Que a gente pensa que quando a gente está tocando fogo na Amazônia, nas florestas, no cerrado, a gente acha que a gente não está tocando fogo na gente, não. Mas a gente é um com a natureza. Tá? E eu diria, né, que é mais do que o reconhecimento da diferença. Eu diria que a diversidade ela pode ser também a celebração da diferença, sabe? Como algo que nos potencializa. Então, a diversidade ela pode ser isso. Ou seja, quando a gente reconhece a diversidade, a gente olha para o nosso Estado democrático de direitos, a gente olha para as políticas de atenção à infância, à adolescência, e por que não à juventude também, né? A gente olha para isso e pensa, nossa, quanto a gente tem que avançar, né? Porque eu fui em tal lugar esses dias e vi uma molecada tão diversa, cara, tão diferente, e a gente precisa dar conta dessa galerinha toda, sabe? Vocês conhecem pessoas com deficiência, por exemplo? Isso é uma forma diferente de estar no mundo, né? Diferente de você, muitas vezes, que não possui uma deficiência, né? Mas, às vezes, se a gente considerasse que a nossa forma é diferente da deles e não a deles é diferente da nossa, imagina só como é que o mundo seria organizado. Imagina só se as pessoas centrais desse mundo, as pessoas que exercem o poder central desse mundo, fossem pessoas com deficiência. Imagina se a gente ia ter essas calçadas tudo esbagaçada que a gente tem hoje. Então, é por isso que vale a pena a gente pensar e não deixar de lado, pensar o mundo que a gente vive, essa sociedade que a gente vive, esse sistema, que é o capitalismo, porque ele é um sistema que ele é baseado no lucro, né? Ele é baseado em lucratividade. E quando a gente pensa em lucratividade, não é interessante para Estado, para empresas, dar atenção, a atenção necessária a toda essa diferença de habilidades que nós temos, as capacidades, né? Porque quando a gente fala sobre deficiência, a gente está falando sobre capacidades que às vezes a gente tem e que às vezes a gente não tem, né? Então, assim, quando a gente pensa em todo o cuidado que a gente precisa ter para atender as necessidades diversas dessa sociedade, né, das pessoas dessa sociedade, a gente começa a entender os limites desse sistema em que a gente vive, né? Então, por isso é importante pensar, né, eu quero que vocês saiam daqui hoje, se eu não quer que eu perdi o começo do controle do meu tempo, então eu nem sei como é que está meu tempo, tá? Então, se você quiser me ajudar, se você puder me ajudar, eu te agradeço. Mas eu estava dizendo que se a gente for parar para pensar em toda a diversidade de necessidades que, beleza, no chat, que a gente quer e todo mundo vê, já fica logo aquela coisa, aquele constrangimento geral, né? Porque eu falei que eu sou um tagarela. Então, se a gente fosse pensar nisso, a gente começa a ver os limites dessa sociabilidade, né? Então, a sociabilidade apressada. Olha o que é a pandemia que a gente está vivendo hoje. Por que a gente precisa acreditar que as pessoas precisam morrer 1000 por dia? Só no Brasil. De onde se tirou que isso é vida, que isso é concepção de mundo, né? Então, assim, não interessa o argumento. Imagina, se fosse a mãe da gente, não tivesse um agente do futuro, dissesse assim, ó, seguinte, tá morrendo 1000, tá? Mas amanhã é sua mãe que vai pegar e daqui a 20 dias ela vai falecer dessa moléstia que está afetando o planeta inteiro. Imagina, e você tivesse poder de mudar essa sociedade, essa realidade. Imagina se você não ia botar, entendeu? Todas as medidas necessárias para que aquela pessoa do seu afeto, aquela pessoa do seu coração escapasse dessa fatalidade. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender os limites dessa sociedade, dessa sociabilidade, ou seja, desse sistema em que a gente vive, porque ele não quer saber, porque ele está interessado numa coisa que parece uma engrenagem, né, que a gente precisa girar, mas ela, na verdade, ela tende
a alguns, ela não atende a muitos. A gente está gerando essa engrenagem desempregou um monte de gente, ela não serviu para poder contemplar todo mundo, sabe? Como é que a gente vive nesse barco chamado planeta Terra e que parece que a gente não está no mesmo barco, sabe? Que a gente está empurrando as pessoas para fora dele, né? Então, assim, pensar a diversidade, todas as demandas que ela nos traz, né? É pensar os limites dessa realidade. Então, assim, se essa fala minha acabasse agora, né? Espero que eu ainda tenha um tempo aí, né? Mas se ela acabasse agora, eu queria que você saísse daqui com essa reflexão. Fala, cara, é mesmo, né? A gente vive num sistema que não tem a menor capacidade de contemplar toda a diversidade que a gente tem nesse mundo. Isso para pensar em pessoas. Imagine se a gente pensasse nos demais animais. Imagina se a gente pensasse nos demais animais. De como contemplar todas as demandas de existência desses bichos que nos cercam, dessas plantas que nos cercam e que fazem a vida existir como um equilíbrio delicado, sabe? E que depende dessa diversidade toda. Por isso que eu disse que a diversidade, ela é o reconhecimento, né, da diferença como um elemento que constitui a natureza, que constitui a vida. A gente não adianta se enganar, tá, gente? A gente não viveria. Tá, se tem mais 30 minutos para a gente abrir para pergunta, então a partir de agora eu vou me controlar aqui a partir desses 30 minutos, tá? Espero não estar enchendo os ouvidos de vocês, né? E sim os corações, vai, por favor. Mas então, assim, ou seja, a gente precisa entender que a vida, ela é esse equilíbrio fino, sabe? Esse equilíbrio fino. E que perceber esse equilíbrio é lançar um olhar dedicado, um olhar atencioso, sabe? Para isso a gente precisa de tempo, precisa sair dessa loucura dessa sociedade que fala que você está sempre atrasado, que você está sempre na correria, que você está sempre devendo alguma coisa, que você já nasceu devendo, porque seu pai também nasceu devendo, porque lá 400 anos atrás começaram a escravizar seus ancestrais, mas daqui a pouco você ignora essa parte, você está ocupado demais para não ver, né? E daqui a pouco você está simplesmente correndo atrás de você mesmo, girando em torno de si, sabe? Como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Essa imagem parece engraçada, mas o cachorro que corre atrás do próprio rabo, ele é um cachorro estressado. Ele é um cachorro com estresse. Se você tem um cachorro na sua casa que fica correndo muito atrás do próprio rabo, você pode prestar atenção nele, tá? Porque pode ser que ele esteja precisando de alguma demandinha ali, como um serzinho diverso, né? Que não fala a língua portuguesa, mas ele sinaliza para você, ele dialoga com você. É só você prestar atenção, né? E da mesma forma, né, voltando aí ao exemplo daquele meu amigo Eduardo, a criança, inclusive da primeira infância, ela conversa com você. Você é que não presta atenção. Eu é que às vezes não presto atenção, né? Quantas vezes vocês não viram? Por exemplo, uma vez eu lembro bem de uma história, isso já aconteceu muitas vezes, mas uma vez eu estava voltando na época da escola, eu nunca esqueci disso. Eu estava ali na escola, voltando, né, na parada de ônibus, esperando o meu baú, que aqui em Brasília a gente chama de baú, tá, gente? Em outros lugares vocês podem estar até falando errado, mas o certo é baú. Estava esperando um baú. Brincadeira, a gente tem uma diversidade de palavras aí para falar desse transporte que a gente ama e ao mesmo tempo tem bronca, né? Esperando ali, né? E aquela coisa afobada ali, aquele final de turno, né? Aquela correria, e aí a criança viu acho que era tipo, porque assim, tinha parado do lado, ele tinha um gramado, e pousou uma abelha, como se fosse, sabe essas florzinhas do mato? Pousou uma abelha na flor do mato ali, assim. E a criança falou assim, olha, pai, uma abelha. E aí o pai ali, né, conversando com a mãe, não sei o quê, naquela coisa estressada, não sei o quê. Ah, legal, legal, legal. E uma coisa meio, legal, filho, legal. O cara nem olhou. Nem a mãe também olhou. E a criança estava diante de vamos dizer, diante de um espetáculo da natureza, compartilhando com os pais, aquilo poderia fazer o dia deles, mas eles não viram. Por quê? Porque eles não conseguem escutar, porque parece que criança, menino não sabe de nada. Menino não sabe de nada, não. Menino tem a visão de alguma coisa. Mas a verdade é que se você chamasse, né, vamos dizer assim, as crianças dos saltimbancos, né, para pensar a cidade ideal, elas, às vezes, elas iam fazer muito melhor do que os doutores em política social como eu, ou como as pessoas que eu conheço também, dos gestores das políticas públicas, dos governantes, dos nossos parlamentares, enfim, né, dos nossos executivos, porque a criança, ela não arrega, ela não vai poder arredar o pé. Se tem um menino sofrendo, se ela não deixa a criança ver o menino sofrendo e dê poder a essa criança. Porque se tiver uma criança com poder na sua frente e
se tiver uma criança com poder e na frente dela tiver uma outra criança sofrendo, ou um adulto sofrendo, ela vai mover mundos e fundos. Não interessa o balanço econômico. Não interessa. Ela vai mover mundos e fundos, porque as prioridades da criança, ainda na primeira infância, são diferentes. Então, assim, pensar a diversidade é olhar, inclusive, os limites da vida adulta. Né? Da vida adulta, dessa concepção adulta totalmente atabalhoada que a gente vive. É pensar o quanto uma criança pode nos ensinar, o quanto um adolescente, um jovem do Paranoá pode explicar para a gente alguma coisa, né? O professor ali da UNB alguma coisa, né? Então, explicou para a Márcia, agora está explicando até para mim, né? Então, assim, é pensar isso. Gente, tem uma coisa que vale a pena a gente pensar, porque a gente fala em, por exemplo, em tolerar as diferenças, por exemplo. Né? Isso é uma noção, vamos dizer assim, é uma forma de se relacionar com a diferença, né? Tolerância, por exemplo. Né? Outra coisa é o respeito. Quando a gente respeita, eu falo assim, como se às vezes eu posso falar assim, Keca, eu não concordo com nada que você disse, mas eu respeito a sua opinião. Isso é o respeito, né? É mais do que a tolerância, é um avanço em relação à tolerância. Mas a diversidade, se você for se pautar pela lógica da diversidade, eu vou olhar assim, cara, na verdade, se a gente é tão diferente, né? Se a gente tem, às vezes, a gente tem vidas, existências, a gente tem um monte de coisa tão diferente, cara. Não é possível que o que você está trazendo aí não tenha algo para ensinar também, né? Mesmo que eu, no momento, não esteja concordando, mas assim, eu preciso reconhecer, né? Que eu, primeiro, não sou o senhor da verdade, não sou o dono da verdade, que você, embora não seja a dona da verdade, também pode ter verdade aí também, assim como eu também não sou o dono da verdade, mas tem verdade aqui. E quem sabe se não faz a gente conduzir, né, essa nossa sociedade, as nossas relações, a gente pode conduzir isso num rumo muito melhor do que o rumo que a gente tem hoje. Então, essa é a lógica da diversidade, esse é o prisma da diversidade, sabe? Pensar para além da tolerância, para além do respeito, né? É pensar o valor que pode ter naquilo que se completa, naquilo que existe, que não é igual a você ou igual àquilo que você tem aí em mente, né? E aí, é interessante, ou seja, estou trazendo noções gerais para a gente poder pensar também a infância e a adolescência. Aí. Vocês vão fazendo as conexões na cabeça de vocês, que vocês não são ingênuos, né? Vocês não são bobos, vocês estão aí já... eu estou falando aqui, vocês já estão ali, né? Imaginando um monte de coisa, como é que isso pode ajudar vocês nos trabalhos de vocês, com criança e adolescente, ou na vida de vocês, né? No trabalho junto a esse público. Eu queria trazer, né, então, ou seja, a gente está falando aqui dessa diversidade que compõe a vida, a possibilidade, inclusive, da vida nesse planeta, né? Mas a gente precisa pensar no que diz respeito à humanidade, né? O que é essa humanidade, do que ela se constitui, sabe? Porque, assim, humanidade, vocês já pensaram, isso é desumano. Então, cara, vamos humanizar, por exemplo, já ouviram falar, por exemplo, humanização do parto. Vamos humanizar o parto. Mas, assim, peraí, como é que é o parto... Assim, o parto não é de gente, não é humano, assim, né? Então, tem hora que a gente olha assim, humanidade, às vezes ela é um valor, uma qualidade que a gente fala, a gente precisa humanizar a escola, por exemplo, humanizar a escola. Mas a escola não é pra gente, não só tem ser humano lá? Como é que a escola não é humana se só tem ser humano? Né? Então, assim, a real, né? Vou contar esse segredo aqui, a real é que tudo isso é humano, sabe? Aquele parto violento que desconsidera, aquilo tudo é humano também. E a escola que é hierarquizada, que sufoca relatos de violência, que coloca, vamos dizer assim, imagens de uma infância única e bota todos os outros se sentindo deslocados, aquele socioeducativo, né, aquele sistema socioeducativo que trabalha com adolescentes, autores de ato infracional, como se eles fossem lixo. Eles não são lixo, eles são humanos. E aquelas pessoas que fazem isso da forma como fazem, também são humanos. E essa relação é uma relação humana. Humanizar o socioeducativo, assim, só que a gente tem essa... ou seja, dito esse segredo aqui entre nós, né, eu quero dizer assim, que vale a pena a gente continuar falando em humanizar o socioeducativo, humanizar o parto, humanizar a escola. Mas eu só quero trazer aqui, né, como alguém que pesquisa as palavras, né, enfim, para ajudar a gente a entender as coisas, né, a realidade que nos cerca, o que é humanidade, afinal? Se humanidade não é esse valor, né, se humanidade não é esse valor, o que seria humanidade? Né? E aí tem uma perspectiva de humanidade que eu acho bem interessante. Às vezes ela é meio, assim,
concretona, assim, sabe? Parece, pô, que visão mais seca de humanidade, assim, né? Mas ela é boa para a gente sair dela como ponto de partida, sabe? Como base. Eu vi ali, viu, Keca? Como base, né? Para a gente poder pensar depois essa qualidade. Ou seja, que humanidade a gente quer, né, para nós, já que a gente pode ter várias, né, possíveis. Porque a humanidade ela é constituída de duas coisas nessa visão. Essa é uma visão que ela foi assim, ela foi começada por Marx e ela foi continuada por Lukács, né? Então assim, eu não sei de onde você vem, mas tem gente que, enfim, tá rolando um negócio no mundo assim, né, nesse mundo Brasil, mundo BR, que está tentando transformar essa corrente de pensamento em demônio, sabe? E não é, vamos dizer assim, presta atenção nisso, assim, sabe? Não cai nesse tipo de, vamos dizer assim, nesse tipo de discurso, sem você ler as coisas, sabe? Dá uma lida nas coisas, e não só em trechos de coisas tiradas de contexto, às vezes nem trechos de nada. É um negócio louco, as pessoas que ficam educadas pelo Zap, pelas redes sociais, isso está causando estrago na nossa vida, na minha e na sua. Vai por mim, está estragando a minha e a sua também. Então, assim, presta atenção nisso, porque, eu digo, leia de tudo, sabe? Isso vale para tudo, mas colocando especificamente aqui, Marx e depois Lukács, eles vão definir humanidade. Eu vou resumir assim, vamos dizer, resumindo muito, tá, gente? Resumindo muitão, assim, né? Humanidade como uma coisa que se constitui de duas características principais. Trabalho, porque é o trabalho é o quê? Não é o trabalho que você vai, o seu emprego, não, tá, gente? O trabalho não é o seu emprego, não. O trabalho é aquilo que você faz junto com a natureza, junto com as pessoas, vamos dizer, desde o começo lá, sabe, o ser humano pensando como é que ele vai se abrigar, como é que ele vai fazer para comer, como é que ele vai fazer para se deslocar, como é que ele vai fazer para sobreviver, né? Até porque o ser humano, diferente de outros animais, o ser humano é esse bicho velho mole, né? Um ser humano é um bicho frágil demais. Então ele precisa de muitas coisas, de muitos instrumentos, de muita gente para poder sobreviver. Senão ele não sobrevive, né? E ele sobrevive por causa de quê? Por causa dos instrumentos que ele foi criando por meio do trabalho, né? Por meio das habilidades que ele foi aprendendo, por meio desse trabalho intelectual que é o aprendizado, né? Então, assim, humanidade é trabalho, mas é também reconhecimento. Não adianta você só trabalhar se você não reconhecer que o trabalho é uma coisa coletiva, que esse fazer é uma coisa coletiva, que essa sociedade existe, esse Zoom existe, essa luz existe, esse texto que eu li existe, esse óculos que você usa existe só porque alguém fez acontecer. E isso vai humanizando esse bicho, né? Por isso que esse pensamento, né, esse pensamento crítico, esse pensamento marxista, chama a humanidade de gênero humano, ou seja, é esse animal que foi se transformando em humano por meio dessas duas características, trabalho e reconhecimento. Então, eu estou simplificando muito aqui, no outro momento a gente pode, sei lá, fazer um curso sobre isso, mas porque isso é muito importante para a gente entender o que é a humanidade. Sabe por quê? As pessoas elas não estão se reconhecendo mais. E elas estão esquecendo o que move o mundo. O mundo que a gente vive ele é movido pelo trabalho. E quem trabalha? O trabalhador está totalmente jogado de lado nessa sociedade. As crianças do trabalhador estão jogadas na sarjeta, sabe? Estão sendo educadas no meio da rua, sabe? A rua tem muita potencialidade, mas assim, a rua solta ela é muito aleatória. Então tem muita energia ali e muita energia de violência também, né? Então assim, o trabalhador está mal, vamos dizer, está mal considerado, sabe? Nessa nossa sociedade. Mas ele é responsável pela humanidade que a gente possui hoje, né? E eu diria, né, que esse reconhecimento, onde eu vou chegar, me acompanha, hein? Eu tô costurando, mas eu vou chegar num lugar. Reconhecimento tem a ver com visibilidade, sabe, gente? E aí visibilidade pode parecer uma característica só visual, mas assim, tem a ver com essa visibilidade, vamos dizer assim, essa percepção, que pode às vezes ser pela visibilidade, pode ser pelo tato, né? Pode ser por diversos outros sentidos, né? Mas vamos chamar de visibilidade aqui, porque é o seguinte, o adolescente e a criança, eles querem ser vistos, tá, gente? Eles querem ser vistos. Eu vou dizer para você também quer ser visto, todo mundo quer ser visto. Então, assim, é legítimo a gente considerar a demanda desses adolescentes, dessas crianças por visibilidade, principalmente porque quanto mais criança, adolescente você menos repertório você tem de lidar com essa demanda tão humana, sabe? Essa demanda que é milenar.
Então, assim, você precisa ser visto, você quer ser visto. É por isso que as redes sociais estouraram um pouco. Você posta uma foto, lá as pessoas veem. Para que tirar, sabe, a foto? É hora que você tira uma foto que não tem nem graça, você não mostra. E, por exemplo, se eu escrevo um texto, um poema, que eu também escrevo nas horas vagas, esqueci de dizer isso, porque acho que isso também me define bastante. Se eu escrevo esse poema, geralmente eu quero mostrar. Tem alguns que eu escrevo para mim, né? Mas, assim, a maioria eu quero mostrar. E é nessa troca que a humanidade vai acontecendo. Isso é uma demanda nossa, sabe? E por outro lado, a invisibilidade, ela provoca uma série de reações que elas estão, vamos dizer assim, ao meu ver, no cerne das demandas que as nossas políticas públicas têm hoje. Então, muitas das demandas que a gente tem hoje, como política pública, essa política pública que vai porque a nossa política pública, ela muitas vezes não promove, né? Ela vai tentar resolver o problema, quando o problema aparece, né? Então, essas demandas que aparecem para as políticas públicas resolverem, os programas, né, sociais resolverem, elas têm muitas vezes um fundo na invisibilidade. Você não reconhece a necessidade de promoção da saúde. Aí você vai ter que lidar com a atenção da doença. Você não reconhece a necessidade de educação, de uma escola decente, sabe? Lá no INESC, esses dias, eu não pude participar dessa atividade, mas fiquei com isso na cabeça. A escola dos sonhos. Você não reconhece o sonho da escola legal, da escola boa, da escola que gente precisa ter para estudar. Aí daqui a pouco você vai lidar com os problemas da falta de educação no nosso país. Para pensar quantos problemas a gente tem por falta de educação no nosso país. Sabe? É muito problema. Então, assim, você não reconhece, sabe? Você não percebe a diferença, as necessidades. E aí depois, o que vai se tornar visível? Se a necessidade é invisível, o que vai se tornar visível? A violência. A violência. Por isso tem uma ideia, que eu até abordo ela na minha tese, né? Eu parto de uma pesquisadora que é também do serviço social, foi fazer o doutorado dela em outra área, se eu não me engano é na comunicação e na filosofia. Ela trabalha com a ideia de invisibilidade perversa, e assim, ela usa a invisibilidade entre parênteses, assim, e eu vou mostrar para vocês aqui no chat, não sei se eu digitei direito. Ou seja, é um jogo, é uma dialética entre a visibilidade e a invisibilidade como perversas, no caso, né? Como duas faces da mesma moeda. Essa moeda da perversidade, sabe? É o quê? Você não percebe a necessidade, você não reconhece a necessidade, e aí depois esse garoto invisível, essa garota invisível, esse sujeito invisível, ele vai aparecer de maneira perversa. Então, assim, a invisibilidade é perversa e quando ele aparece violando direitos. Ele aparece cometendo atos infracionais. Ele aparece doente. Ele aparece triste, em depressão. Sabe? Ele aparece num contexto de insegurança gravíssimo, porque uma adolescente que não foi orientada, não foi provida de uma educação sexual, de meios para planejamento de uma gravidez no tempo que ela queria, ela vai aparecer grávida, sabe, no serviço de saúde. E às vezes até numa gravidez de risco. Por quê? Porque não soube contar para ninguém, porque é invisível aquela demanda, né? É tornada invisível, ela é invisibilizada. E aí a pessoa não tem os cuidados, apresenta uma gravidez de risco e aí chega lá a ponto, né, de ter um problema para si, né? Um problema daquela gestação. E aí depois vem uma confusão, sério, gente, essa é uma confusão assim, ela é indigna. Ela é indigna, que é quando, por exemplo, você pega uma criança e obriga aquela criança a ter aquela gestação. Porque é como se fosse assim, você tentar, enfim, como se fosse assim, não fazer aquilo que você considera uma coisa negativa, num cenário de, vamos dizer, inúmeras violações, sabe? E a gente fica numa falsa polêmica. Porque é isso, criança não é mãe, criança não é para engravidar, né? Então, assim, você acaba criando falsas polêmicas, né? Porque, na verdade, o problema está na origem da situação. A gente já falhou antes, né? Então, nessa invisibilização daquela realidade ali, que era uma realidade de quê? Nesse caso, não era nem de ausência de educação sexual, era de violência mesmo, era de violência sexual. E aí, por isso, a importância de a gente trabalhar, vamos dizer, a diversidade como uma necessidade de percepção para quem trabalha, por exemplo, com violência sexual junto a crianças e adolescentes.
né? Então, ou seja, essa violação de direitos, ela tem a ver com o quê? Com você tornar visível necessidades que são invisíveis ou invisibilizadas, né? Essa é a tarefa, sabe? Do profissional, da assistência social, do conselho tutelar, da educação, de onde quer que vocês sejam, da família, sabe? Porque é dever da família, da sociedade e do Estado, né? Garantir com absoluta prioridade, né, os direitos, né, que estão previstos no Estatuto da Criança. Então, assim, não saia, né, não desvie o olhar, como diz uma das campanhas nossas, né, não desvie o olhar, né, perceba as realidades, sabe? Assim, eu espero que vocês consigam fazer a conexão entre diversidade, humanidade e visibilidade, reconhecimento, sabe? Porque quando você reconhece, você não só consegue trabalhar, mas o sujeito, quando ele se sente reconhecido, quando ela se sente reconhecida, essa pessoa ela consegue se encontrar melhor na sociedade. Vai por mim, sabe? Isso é um trabalho de educador, isso não é sobre estruturas da sociedade. Dá um monte de ferramenta aí, dá dinheiro, dá casa para essa... Não é só sobre isso, é sobre isso também. Mas vai por mim. Você, como educador, como educadora, você tem uma diferença muito grande para fazer nessa sociedade, apesar das estruturas desiguais, injustas e desprezíveis, né? No sentido de que desprezam a diversidade, né? Essa sociedade, ela é assim, mas você tem. Pode ter certeza. Olha para mim, se você estiver no Zap, se você estiver aí lavando uma louça em casa, adiantando uma janta, olha para mim. Pelo menos nesse momento, sabe? Eu tenho pouco tempo com você, 10 minutos. Eu quero dizer para você agora que, assim, diria para você, sabe? Você tem como sujeito na família, sabe? Como sujeito na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, na sua área, ou como profissional, você tem um papel de fundamental relevância. Apesar de todos os pesares, apesar da pandemia, apesar da pobreza estrutural, do racismo estrutural, do machismo que também é estrutural, porque ele é nessa sociedade que é patriarcal. Apesar de tudo isso, você tem um papel muito importante. Então, assim, não abre mão dele, sabe? Vai atrás desse papel e realiza, sabe? Realiza a diferença que você pode fazer. É para isso que eu estou aqui hoje, senão não estaria aqui. Estaria, enfim, vendo os negócios que eu estou vendo aí na TV esses tempos, né? Se não fosse isso, eu estaria vendo os negócios na TV, porque eu já trabalhei de dia, então eu estaria ali. Mas eu estou aqui por acreditar, sabe? Na diferença que a gente pode fazer quando a gente tem aí mais de 30 pessoas, né? Nessa sala invisível, né? Mas que a gente reconhece aqui essa sala, a gente reconhece essa coletividade aqui nesse momento. Gente, tem um conceito de violência. Eu queria fazer esse exercício, sabe? Perguntar para vocês o que é violência, né? Mas eu quero fazer um gancho aqui, né? Que era uma coisa que eu queria já ter dito antes, que que você pensar, por exemplo, quando você pensa violência, você pensa o quê? Eu não sei por quê, mas eu sempre penso um soco na cara. Eu sempre penso isso. Eu não sei por quê, mas eu sempre... A pessoa fala violência, eu penso uma pessoa dando um soco na cara da outra. Tem gente que vai pensar outras coisas, um tiro. Tem gente que sofreu alguma outra violência, vai pensar na violência de outra natureza, né? Vai pensar em guerras, enfim. Violência é um negócio que faz a gente pensar em muitas coisas. E aí tem hora que você fala assim, mas espera aí, quem aqui pensou numa panela vazia? Quem aqui pensou numa rua sem saneamento básico? Porque isso é violência, não é? Diz aí. Esgoto correndo a céu aberto é violência. Diz aí, é violento ou não é? Só que a gente não para pensar dessa forma. E aí que você fala assim, tá, mas peraí, vamos falar. Eu que sou ali da academia, né? Trabalho definindo coisas, tentando definir para a gente saber trabalhar. Porque quando você consegue definir, já aconteceu de você definir alguma coisa que você estava sentindo, que você não conseguia um nome para aquilo, e alguém fala, isso aí é isso aqui, ó. Nome é isso. Aí você fala, nossa, agora é como se tivesse aberto uma janela para mim, posso enxergar, posso trabalhar melhor com isso, né? Então, assim, eu trabalho com definições para isso. E uma definição única para violência, que é uma coisa tão ampla, que eu fui encontrando, procurando, eu encontrei, né? Eu tenho tentado ampliar essa definição num texto que ainda não saiu, né? Porque, enfim, né? Pandemia é fogo, né? Ela não deixa a gente trabalhar como a gente gostaria, né? A gente quer fluir, mas esse contexto é difícil. E aí, uma definição de violência que vem lá da Alba Zaluar, que é uma outra autora que vocês não conhecem, vale a pena conhecer, Michel Mise, um povo ali, que eles trabalham uma noção que eu sintetizei como violência, como sendo o não reconhecimento do outro. E aí, quando a gente começa a pensar que a violência é o não reconhecimento do outro, a gente consegue entender que uma panela vazia e uma criança com fome
é violento, assim como uma pessoa que deu um soco na cara da outra, porque não reconheceu a necessidade daquela pessoa, né? A tudo aquilo que aquela pessoa tem, que faz com que ela busque proteção, com que ela busque fugir da agressão física, né? Então, você consegue conectar a agressão física com... você consegue conectar a agressão física com a panela vazia, sabe? Com a ausência de oxigênio num hospital, no contexto atual. Isso é violento. Ou seja, mas aí a pergunta é, qual é, né? Quem é o autor dessa violência, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Inclusive, muitas vezes, a nossa omissão, né? Eu quero encontrar um jeito de fazer mais diferença, sabe? Eu estou aqui para tentar fazer diferença, né? E não escondo essas frases aqui, que tem até um caráter um pouco mais político, vamos dizer assim, nesses 5 minutos que me restam aqui, né? Porque eu acho que é importante a gente parar para refletir. Não dá para a gente ser neutro, não dá para a gente ser omisso na realidade que a gente vive. Está faltando ar para as pessoas, né? E isso é tão violento quanto um soco, quanto um míssil que cai numa cidade que a gente até nunca nem ouviu falar, porque a mídia mostra o que quer e não mostra certas realidades, né? E aí essa ideia de violência como não reconhecimento do outro, ela é como se fosse a outra face da diversidade. Vocês conseguem perceber? Por isso eu falei de diversidade, né? De humanidade, de violência, para a gente poder entender como é que essas coisas se conectam. Sabe? Como é que essas coisas se conectam? E elas se conectam a partir desse não reconhecimento do outro e a partir da possibilidade de quê? De reconhecimento do outro, da outra, né? Então, assim, é por isso que pode ser importante para nós, né, sairmos daqui. Vocês viram, né, por exemplo, a minha maior experiência com criança e adolescente, mais com adolescente, na verdade, ela foi no sistema socioeducativo, né? Tem outras coisas também, eu trabalhei com outras coisas. Trabalhei por pouco tempo ali na cidade estrutural, mas aquilo marcou a minha vida, assim, sabe? Eu trabalhei menos de 1 ano numa organização que dividia cerca com lixão. Cara, era tão bonito ver o quanto aqueles garotos eram flores que são capazes de nascer em pleno lixão, sabe? Tem uma música do Mano Brown que ele fala assim: onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. E um amigo me contou que a mãe dele sobreviveu comendo a flor de abóbora que nascia no lixo onde ela morava. E eu pensei, cara, essa é a letra dos Racionais virando verdade, virando história real, né? E esse lugar me ensinou muito. Mas, assim, eu não quis trazer aqui, sabe, gente, para encerrar, um caso específico, assim, sabe? O socioeducativo, vamos dizer, a política de acolhimento, a política de enfrentamento à violência sexual. Eu quis trazer como esse professor, sei lá, esse sujeito que eu sou hoje, né? Aproveitar o que? A potência disso, desse lugar que eu estou hoje, né? Assumir esse lugar que eu estou hoje, que é menos, vamos dizer, menos um lugar específico como socioeducativo, ou como essa organização, ou como o Conselho Tutelar, né? Do qual a Queca faz parte, né? Enfim, menos pensar um lugar específico, mas pensar reflexões gerais, para a gente poder sair daqui, podendo aplicar em toda e qualquer realidade, inclusive nas nossas famílias, inclusive na nossa comunidade, né? Então, assim, a diversidade, ela é fonte de liberdade e de opressão nessa sociedade, sabe? Essa sociedade é diversidade, e ela faz assim, quando você não é um sujeito, vamos dizer assim, quando você não é um sujeito grato, um sujeito benquisto nessa sociedade, ela te oprime. Agora, quando você tem poder de consumo, ela te aproveita. Ela te aproveita. Tem uma amiga, isso é papo para outro momento, tem uma amiga que ela fez o doutorado dela em antropologia, só falando sobre como a indústria farmacêutica, presta atenção nessa, porque eu nem falei muito de raça aqui hoje, mas é uma especialidade minha. Uma coisa na qual me especializei ao longo dos anos. A indústria farmacêutica se aproveita dessas diferenças que a gente tem, que são, vamos dizer assim, são diferenças um pouco biológicas, às vezes de fenótipo, ou seja, de aparência, de biologia, que são diferenças que às vezes elas não vão determinar a nossa relação de saúde e doença, mas elas aproveitam essas diferenças para poder vender remédios cada vez mais diversificados, exclusivos e, por consequência, mais caros. Porque se o remédio é exclusivo, né, para enxaqueca da pessoa negra, porque a pessoa negra vem de um fluxo migratório X. Agora, cara, sabe qual é a dor de cabeça da pessoa negra? Sabe qual é a hipertensão da pessoa negra? É o estado de hipertensão que essa pessoa vive.
Porque essa pessoa ela não pode conviver, ela não pode nem ascender socialmente. Eu não posso ir numa porcaria de um café. Já não sei se eu contei essa por aí já. Fui esses dias num café, eu gosto do lugar, cara. Eu gosto do lugar, um café de playboy, um café de gente granfina, que vende lá os leites de castanha, que é o que eu consumo, porque eu não tomo o outro leite. Fui lá, pô, tô ali e tal, não sei o que, me sentindo, né? Lendo um texto ali no celular e tal, lendo um texto, tomando um café, daquele jeito que a gente gosta. Ou fui atender uma ligação, cara, mandei um áudio de 1 minuto e 40. Quando eu voltei, sabe o que tinha acontecido? Eles tinham desocupado minha mesa. E tinha uma casal de pessoas sentado na minha mesa. Quando eu cheguei, eu olhei para a pessoa que estava me servindo, ela ficou assim, tá, ai, nossa, desculpa, não sei o que, ocuparam sua mesa, né? Eu falei, ocuparam minha mesa? Ela falou, nossa, desculpa, não sei o que. Aí, você quer um lanche, você quer não sei o que, tal, como pedido de desculpa, tal. Eu fiquei ali, ficou aquele constrangimento, tal, não sei o que, foi, voltou, deixei render um pouco ali para ver se criava aquele clima, né, de tipo assim, o que foi isso aqui, né? Eu me ausentei por 2 minutos, eu fui ali fora por 2 minutos. Quando eu voltei, a minha comida estava lá ainda. A minha comida estava na mesa. Os caras tiraram tudo e ocuparam a mesa com o casal. O que estava por trás ali? As pessoas acharam que eu não ia pagar. As pessoas acharam que eu saí sem pagar. Então, assim, ou seja, até quando você ascende socialmente, vai para um lugar de playboy, as pessoas olham para você e fazem uma leitura e você não escapa daquilo numa outra... Entendeu? Sabe, se eu não for um jovem exterminado, ou um jovem, né, apreendido ali no CAGE, eu vou pego lá depois no café, sabe? Então, assim, só que aí, por outro lado, essa é o quê, né? Essa é a face perversa da diversidade, né? A pessoa olha e fala assim, peraí, esse cara é um dos únicos caras com essa cor nesse café. Vamos tratar ele diferente. Beleza, vou concluir aqui com isso. Vamos tratar ele diferente aqui, porque afinal de contas ele é diferente, né? Eu duvido, sabe? Eu duvido que se fosse uma mulher branca ali e tal, com os trejeitos, né? De uma mulher com o mesmo poder aquisitivo que eu tenho, né? Ainda bem que eu tenho, isso é Vitórias do Gueto. Isso é o Oeste Baiano comemora, entendeu? Nós ocupando esse lugar. O doutor Leonardo, quem diria, né? O mesmo poder aquisitivo que eu tenho, às vezes até menor. Essa pessoa não seria tratada dessa forma. A mesa dela não seria reposta em 2 minutos. Eles iriam, no mínimo, procurar essa pessoa nos arredores. Pô. Eles me procuraram e falaram, estava ali, ó, era só você olhar pela porta, eu estava ali. Estava ali, que é uma área, um gramado, vocês não conhecem Brasília, mas é um gramado onde tem mesa também, inclusive. Eu estava lá perto das outras mesas. Eu estava no perímetro do lugar. Ou seja, isso é a diversidade sendo foco de opressão. Mas a diversidade pode ser foco de liberdade, sabe? E eu queria terminar com um negócio aqui. Eu vou botar uma marra aqui, porque da onde eu vim, né, do rap. No rap a gente bota marra com pouca coisa. E eu quero trazer uma citação, assim, que ela está em língua inglesa para vocês, que ela diz assim, ó. If you feel insignificant, you better think again. Better wake up because you're part of something way bigger. Isso significa o quê? Calma, vou traduzir para vocês, para finalizar. Se você se sente insignificante, invisível, não reconhecido, é melhor você pensar de novo. É melhor você acordar, porque você é parte de algo maior. Essa é uma letra linda da Beyoncé, que está naquele disco Lion King, aquele disco que ela fez com a temática do Rei Leão. E quando eu ouvi aquilo, meu coração se encheu de alegria, igual enche agora de novo, sabe? Você é parte de algo maior, que é essa diversidade, sabe? Eu posso parecer alguém que não tem nem condição de comprar um lanche e que parece que vai sair correndo, mas, na verdade, o que eu sou é parte de algo maior. E é com essa noção de diversidade, do poder, dessa fonte de liberdade, que a gente pode construir um amanhã melhor, sabe? Para mulheres, para pessoas LGBT, QIAP+, para pessoas negras, para pessoas indígenas, sabe? Para pessoas de outras nacionalidades, para pessoas de outras manifestações religiosas, por que não dizer, sabe? Com outras trajetórias de vida. É a partir dessa noção de que você, de que eu, de que nós somos parte de algo maior, que a gente vai construir esse projeto que a gente tanto sonha. Gente, eu quero agradecer, tá? E me coloco à disposição aí para dialogar com vocês. Uau! Bom, acho que agora vocês entenderam, né, o porquê deste convite, o porquê do Léo vir exatamente depois das últimas duas temáticas, 2 aulas, né, que eram a primeira, né, enfim, um contexto, um panorama mais geral das políticas da infância e adolescência no Brasil, escuta, que foi a última, e agora entra Léo,
para depois a gente falar do que vem, né, que é justamente medidas socioeducativas, que também vai, né, abarcar essas violações, enfim, e depois o judiciário, né, que é quem geralmente acaba ainda, né, em 2021, onde os adolescentes e crianças também ainda acabam. Mas antes de eu trazer aqui algumas questõezinhas, queria saudar aqui a presença da Priscila, que é professora também do IDP, da Clínica de Direitos Humanos, que também fez esse projeto aqui junto com a gente, junto com o El e comigo. Priscila maravilhosa, obrigada. E também queria fazer uma referência que não tem como, tem muitas pessoas incríveis aqui, mas a Márcia, né, que o Léo já citou ela, a Márcia é do INESC, o INESC é aqui do DF, da capital. Quem não conhece o INESC, recomendo conhecer. É um Instituto de Direitos Humanos, que produz muita formulação de política pública, que faz a gente pensar, enfim, é muito, muito parceiro nosso em todos os espectros que vocês imaginarem. E Márcia é uma lutadora assim, de referência para a gente, para quem é militante de direitos humanos, enfim, da área de crianças e adolescentes. Eu não tenho nem palavras, assim, eu me lembro, enfim, quando eu estava iniciando, há muitos anos atrás, a trajetória, eu olhava assim, Márcia, e hoje está aqui, ela está aqui com a gente, é incrível. Então, muito obrigada, Márcia. E recomendo a todas as pessoas a conhecerem o NESC. Né? Enfim, acho que pode ter muito subsídio ali para nós que estamos aqui estudando, produzindo conhecimento nessas temáticas. Bom, gente, as perguntas já estão abertas, e aí já abram ali antes de eu passar para o El e para a Priscila. Mas é muito importante, na verdade, sem mais, né? É lindo isso que o Léo trouxe, e de fato, assim, eu fiquei extremamente surpresa a como ele conduziu, né? Enfim, toda essa narrativa que ele traz, assim, porque de fato nos tira de um local muito alinhado que geralmente a gente faz para trazer as temáticas, né? Assim, a gente trazer assim, olha, não, imagina o que a gente falou semana passada da escuta, né? Não tem como, enfim, a gente pensar, né, em política pública se a gente não fala de acesso, né? Se uma criança, um adolescente, sua família, enfim, não consegue acessar uma política, seja por ser LGBT, seja por ser negros e negras. A gente falou sobre as invisibilidades, né? Sobre as violências secundarizadas, que na verdade elas são as primeiras, né, enquanto violências institucionais. Todo esse debate que a gente fez na aula passada perpassa por esse processo de escuta, que é a negação de algo que é muito presente, né, que são os nossos corpos. E quando a gente está falando sobre, enfim, toda essa temática, né, de diversidade, de humanidade, a gente sempre se pensa enquanto adultos, né? A gente não remete isso a crianças e adolescentes. Então, a gente tem que falar crianças e adolescentes LGBTs, crianças e adolescentes negros e negras, e não precisa, né? Crianças e adolescentes são negras e negras, são LGBTIs, né? São periféricos, estão em diversos territórios. A questão é como que, de fato, a gente precisa trazer essas intersecções para que a gente consiga ter outro olhar. E isso é muito importante para todas as pessoas que estão aqui, enfim, que estão bebendo, né, de tudo isso, que a gente consiga, nos nossos campos de estudo e de trabalho, perceber que é isso, assim, não adianta se a gente não tiver a escuta, né, como a gente falou semana passada, que é para muito além de só ouvir, né, assim, a escuta ela é um todo, é aquilo que a gente falou, é o espaço, né, que a gente está construindo, é como a gente olha, como a gente acolhe, é qual é a relação de afeto que se cria, porque as ausências, elas vão dizer muito, né, sobre o que a gente está esperando ou o que a gente está passando. E aí lembra aquilo que eu falei, né, também na última aula, assim, é de uma maldade, de uma ruindade absurda a gente falar, né, que o futuro do mundo é das crianças e adolescentes, enfim. A gente destrói tudo para falar que é deles, assim. A gente não cria nenhuma possibilidade dessas pessoas construírem junto com a gente. A gente faz para que eles herdem, né, e dessa herança que eles vão ter, eles toquem o barco. Isso é muito ruim, é de uma maldade absurda a gente jogar isso nas costas. E aí, com isso, assim, para que a gente consiga, de fato, refletir, né? O que a gente espera de quando a gente está atendendo, né, crianças e adolescentes, o que a gente espera quando a gente está estudando, quando a gente está ouvindo, quando a gente está nas nossas relações, né, domésticas, quando a gente está nas relações familiares, de lazer, porque isso tudo que o Léo trouxe é para além do nosso trabalho. É como a gente está no dia a dia, né? Enfim, como a gente se porta, como a gente se comporta, e o que a gente quer desconstruir para estar construindo. É impossível a gente pensar hoje que a possibilidade da gente sair desse local que a gente está e que todos nós temos corresponsabilidade
se a gente, de fato, não pensar e atuar de formas diferentes. E é fundamental a gente também compreender a partir disso que não se trata de solidariedade, né? Não se trata de solidariedade, se trata de algo muito além de solidariedade. Solidariedade enfim, né? Você tá ali, você, enfim, dá um prato de comida, você dá um trocado, você chora junto, é muito além disso. Não é isso que, na verdade, nós, e aí eu me coloco nesse local, que estamos nesse local de diversidade oprimido, que a gente quer. Eu não quero solidariedade enquanto mulher negra. Não é isso que eu quero. Eu quero ter meu direito à existência, eu quero ter meu direito a não ter que ficar falando o tempo inteiro que eu sou mulher negra, né? Porque se eu não falo que eu sou mulher negra, né? Enfim, eu tenho que falar que eu sou mulher negra para, né, de fato, me colocar e trazer desse local. E não é isso que a gente espera. Então, é pensar que quando a gente traz esses debates, e o que a gente espera, inclusive, dessa proposta desse curso, é que a nossa empatia, ela perpasse barreiras, assim. É que, de fato, tudo que a gente aprendeu, que está nas escritas de legislação, a gente consiga ver que as vidas vão além disso. Não cabe no Estatuto da Criança e do Adolescente, não cabe na Constituição Federal, não cabe no SINASE, não cabe. Isso, essas normas que a gente tem das leis, é para nos instrumentalizar. Mas a gente tem que ir para além disso. Se a gente não for para além disso, a gente vai sempre continuar no fracasso e na falência. E aí, por fim, para abrir aqui para as questões, e aí já novamente, perguntem aqui, né, se vocês tiverem dúvidas, senão a gente repassa para o Léo novamente para ele encerrar. Mas eu queria deixar 3 indicações de leituras que eu acho importante, que vai um pouco nessa construção, de livrinhos que são fáceis de achar, tá? Todos de mulheres negras, que vai falar um pouco sobre o que a gente dialogou aqui, mas por meio de suas vivências, né? Um é da Chimamanda, Sejamos Todas Feministas. Esse aqui é um beabá pequenininho, tá, gente? Curtinho. Eu acho importante ler esse livro, porque vai falar sobre uma vivência, sobre experiência do dia a dia. Um outro, que é de uma brasileira baiana, maravilhosa, do candomblé, que é esse daqui. É uma leitura um pouquinho mais difícil, chama O que é Interseccionalidade, tem um PDF, você jogar O que é Interseccionalidade da Carla Cotirene, vocês acham? E ela vai falar um pouco sobre esse conceito que a gente está vendo muito ultimamente, né, enfim, na mídia, interseccionalidade, e a gente tem que saber que ele é muito mais do que vender nas lojas Renner, tá? Ele, de fato, ele tem uma construção política por trás que é fundamental. E, por último, esse aqui, que eu recomendo demais, para quem não leu, da Grada Quilomba, Memórias de uma Plantação. Ela vai explicar um pouco, né, sobre a narrativa do doutorado dela, e ela, enquanto mulher negra, né, portuguesa, que mora na Alemanha, e vai trazer sobre várias vivências de racismo, e traz todo um debate que a gente se vê, né, a gente se percebe muito. Eu recomendo esses 3 livros, tá? Eu vou escrever aqui do lado, enquanto, enfim, vocês vão dialogando, já passo agora para o El e para a Pri também para fazer, enquanto eu escrevo aqui. Pri, quer falar? Boa noite, pessoal. Não sei nem se meu microfone aqui tá bom. Se não tiver, me avisem. Obrigada pelo encontro. Foi um prazer que eu vi o Leonardo, a Queca sempre maravilhosa e, enfim, obrigada por nos proporcionar todos esses encontros. Queca. E assim, eu queria dizer que eu tive várias reflexões e sinapses cerebrais durante a fala, e assim, várias coisas que eu tenho refletido muito, foi muito bacana ouvir, porque em relação ao tempo das coisas, né, como a gente tem um tempo totalmente esquisito nessa lógica capitalista, e, enfim, muito diferente do tempo da natureza, e se a gente observa, né, o tempo da natureza, a gente vê isso de uma maneira muito mais drástica, como quando a gente fala de ancestralidade, a gente só pensa em quem veio antes da gente, a gente, me incluindo aí, não costuma pensar tipo, que tipo de ancestral, né, a gente está sendo, né, para quem está vindo, pensar também nas crianças e nos adolescentes assim dessa maneira, com mais respeito. E como eu pensei em vários momentos que eu fico surpresa com isso ainda, né, que bobagem, mas eu vejo, nossa, como
cara, uma criança fez uma coisa, um adolescente fala, nossa, como eles são inteligentes, né? Como a gente foi emburrecendo. Eu vejo isso o tempo todo. Quanto mais eu observo crianças e adolescentes, mais eu vejo o quanto a gente vai... Essa lógica vai emburrecendo. Mas aí eu queria aproveitar mesmo para fazer uma pergunta que eu queria ouvir mais o Leonardo. Já que eu vou falar, vou me poupar aqui de escrever no chat. Leonardo, sobre a temática, né? Essa temática da diversidade, né? Foi muito sobre diversidade. Eu acho que falar de criança e adolescente é muito, né? Sobre diversidade mesmo. Acho que você trouxe muito, muito bem essa reflexão. E sobre esse momento atual, porque eu não vou falar o que eu ando pensando, o que eu ando refletindo, que é um pouco, sei lá, talvez pessimista. Mas o que você acha? O que você acha de que a pandemia, esse momento, né, essa lógica de vida, esses questionamentos, essas reflexões, ou o que anda acontecendo mesmo de fato, né, desigualdades acentuadas, enfim, tudo que anda acontecendo, principalmente no nosso contexto brasileiro. O que trouxe eu queria que você falasse um desafio, né, problema ou desafio, como achar melhor, um ou dois, enfim, e um aspecto positivo também, para a gente ir embora com o coração também um pouco quente. Antes do Leonardo responder, né, eu só queria dizer, Leonardo, da imensa satisfação de termos você aqui nesse projeto conduzido pela Queca. Essa atividade como um todo surge no contexto da Clínica de Direitos Humanos, o IDP, na qual a professora Luciana Garcia, a Priscila e eu participamos. E eu fiquei aqui o tempo todo viajando nas suas ideias, porque eu gosto desse tipo de explanação, esse tipo de junção de pensamentos que vão trazendo, de fato, uma série de elementos. E aí uma coisa me chamou muito a atenção, me trouxe uma... Eu posso estar errado e gostaria e quero estar errado, mas até hoje acredito que a escola é a única instituição, é o único serviço público que expulsa quem não se adequa a ela. Veja, a saúde acolhe, a rede socioassistencial acolhe, o CRAS, o CREAS, o CAPS, a escola expulsa. Então, quando você fala dos meninos, né, naquele seu poema, da chegada no CAGE e da tentativa de tornar todos os meninos iguais, né, numa perspectiva de cabelos cortados, de roupas assim, de roupas assado, me veio essa ideia da instituição que expulsa, né, porque você não se adequa e não tem alternativa para ela, né? Quem nasce na periferia sabe que a alternativa são muito poucas ou quase nenhuma. A outra coisa é que, sobre o que você falou, do pensar, né, o pensamento do adulto na perspectiva da construção de políticas públicas ou dos direitos da criança ou adolescente, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: aqui no DF a gente tem uma situação muito curiosa. Adolescentes que são apreendidos aos finais de semana são levados para o NAI, como todos são levados durante a semana. Ocorre que Sua Excelência, o juiz, que dá expediente lá de segunda a sexta-feira, não atende nem sábado, não atende domingo. Nesse caso, o adolescente ele fica no NAI e ele é trasladado até o local onde terá um juiz, que pode ser um juiz da vara da fazenda, ou seja, de qualquer outra área que não da criança e do adolescente. Ele vai ficar lá durante horas, sem alimentação, sem cuidado, sem atenção. Num diálogo que a gente tentou fazer, inclusive, para que o plantão pudesse se deslocar até o NAI, o juiz não aceitou e disse que não era necessário. A manifestação dele era de que não era do pensar a política, né, sobre na perspectiva do adulto, me veio exatamente essa situação, em que, nesse caso, é necessário que o adolescente seja trasladado, levado para um outro lugar, naquele contexto de afastamento de família, de não compreender muitas vezes o que está acontecendo, para poder seguir uma lógica dessa justiça burguesa, que não acolhe as demandas do povo
mas que a mão do Estado pesa na hora de fazer o julgamento e cobrar, né? Essa cobrança, essa invisibilidade perversa, né? Que muitas vezes ela vai se colocando de tantas formas, de tantos jeitos. Então, eu queria fazer esses comentários, né, sobre a sua fala. Acho que teria muito mais coisa para dizer, mas acho que todo mundo aqui vai sair daqui hoje já começando a sentir saudades das quintas-feiras à noite. Muito obrigado. Vou eu, Keca? Pode ir, amado. Também, se tiver alguma coisa, porque eu fui ver o chat aqui, mas eu depois acabei, para prestar atenção aqui, acabei não vendo. Se tiver coisa do chat também, perguntas lá, se você mandar aqui embaixo, eu vou ver no chat. Porque eu agora não vou conseguir ver, que eu poderia juntar também mais coisa para dialogar com o pessoal da turma. Mas eu quero também dizer que eu quero começar dizendo que para mim é uma satisfação muito grande, viu? Wellington, Priscila, vocês que estão aí envolvidos nesse projeto. São de parabéns. E também a Mariana, que está ali, está sem a câmera ali, mas eu tenho quase certeza que era ela que estava com a gente ali nos bastidores. Então, vocês estão todo mundo fazendo isso aí acontecer, né? A gente às vezes não vê, mas então eu quero saudar vocês também, porque certamente vocês são parte do sucesso disso aqui, né? Então, quero mesmo fazer essa saudação. Cara, então, essas perguntas são interessantes. Eu vou fazer o seguinte: como essas questões que o Wellington trouxe são mais, por assim dizer, são mais empíricas, assim, são mais pontuais, numa realidade mais concreta ali, né? Eu vou falar sobre elas e aí depois eu vou encerrar com essa questão da pandemia, né? Com essa visão desses desafios, né? E do ponto positivo. Então, vamos lá. A questão da escola que expulsa, né? Esse comentário é importante, assim, porque a gente, vamos dizer, porque esse meu papel hoje aqui, sabe, eu poderia ter assumido vários papéis aqui hoje, mas o papel que eu assumi aqui foi como se assim, eu vou trazer as ideias do ponto de vista mais, vamos dizer assim, mais geral possível, né? Ou então radical no sentido da palavra, tem gente que confunde radical com uma pessoa que é extremista. Não, radical no sentido de raiz. Eu vou trazer as ideias mais de base para que vocês saiam daqui pensando, né, a partir daí, pensando em tudo aquilo que isso pode ser aplicado, né? E pensando em desafios, né? De como levar isso a sério, como levar tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, né, que eu tentei trazer hoje, as últimas consequências, vamos dizer assim, né? Como trazer isso? A gente precisa firmar um compromisso sério com isso. A gente vai firmar um compromisso muito sério com isso. Como fazer, né? Em contextos práticos. E aí, né, eu quero partir disso, assim, né, dessa pergunta, para vir para a questão da escola, né? Porque tem gente, teve uma coisa que aconteceu comigo, acho que eu devia ter 1 ano, mais ou menos, socioeducativo. Devia ter uns 23 anos. Eu só era um moleque, eu nunca mais esqueci disso. Que era o seguinte, a gente estava tentando sensibilizar as escolas para trabalharem com os adolescentes que cumpriam medida socioeducativa. Eu trabalhava na liberdade assistida. E aí, quer que você vai me dizer nem o tempo também, viu? Porque senão eu vou engatar aqui na conversa aqui, não tem um café, não tem um vinho, não tem uma cerveja, não tem nada aqui, mas eu engato assim mesmo. Então, cuidado aí, Keca, cuidado. E aí, a gente estava fazendo um trabalho, a pedagoga da unidade estava fazendo um trabalho de sensibilizar as escolas, porque as escolas elas estavam com umas posturas muito, muito loucas assim, em relação ao adolescente da medida socioeducativa. E, cara, o adolescente da medida socioeducativa, da liberdade assistida, ele tem uma vantagem, porque lá tem um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, sabe? Um conjunto de agentes socioeducativos, de administrativo, lidando com uma série de coisas relacionadas às demandas da vida dele, sabe? Da família também. Então, assim, é um garoto que às vezes vale muito a pena trabalhar para quem quer ver resultado. Isso eu digo, não é ver resultado igual você vê número, não. Sabe quando você trabalha com uma pessoa, você fala, cara, é claro que eu estou fazendo tudo aqui por você, porque eu quero ver você prosperando, eu quero ver você mudando de trajetória, sabe? Então, assim, a escola poderia estar trabalhando com isso, mas ela estava ignorando isso e distorcendo essa realidade de vários aspectos.
vocês terem uma ideia, para não ficar assim aquela coisa de empurra daqui, empurra dali, né? Aí teve uma escola que numa reunião falou assim, não, porque a gente está com mais de 14 LAs na nossa escola. Porque, primeiro, quando você estigmatiza o garoto como sendo o LA, não é nem o garoto que cumpre uma LA, né? Isso aí já era... tudo bem, vamos dizer, é o garoto que cumpre uma LA, beleza. Mas, assim, o LA, sabe, você reduz o garoto à medida que ele cumpre, né? Fala, a gente tem 14 LA só nessa escola. Aí, tu lembra, né, Isla? Eu não lembro mais se você estava lá nessa época, Isla, ou você ainda não tinha entrado, mas assim, aí a escola falou isso. Só que na época a situação estava tão dramática que a Suelen falou assim, essa colega, né, falou, mas como que vocês têm 14 LAs na escola? Porque a gente não tem nem 14 LAs na rede de educação básica aqui de Ceilândia. Então, ou seja, a pessoa estava falando que tinha numa escola o que a gente não tinha na cidade. O que a gente não tinha naquela regional, é um absurdo. A Islane estava lá, ela é testemunha disso, não me deixa mentir. Talvez eu tenha errado no número aqui, provavelmente para menos, tá? Que eu tenho medo de errar para mais. Provavelmente era mais, tá, gente? Umas coisas exageradas para mais. E aí, assim, essa é a escola, né? Infelizmente, agora, se a gente levar a premissa da diversidade a sério, como que a escola pode ser um lugar que expulsa? Vamos dizer, a gente pode até dialogar sobre alguma, vamos dizer assim, temporariamente, um garoto que ameaçou o outro garoto, não sei o quê, vamos dizer assim, você retira aquele garoto temporariamente da escola, faz um trabalho, pelo amor de Deus, faz um trabalho com esse garoto, né? Mas a expulsão é uma apartação. Eu sei disso porque a LA, né? Boa pergunta. A LA é liberdade assistida. É uma medida que o adolescente cumpre em liberdade. Ele cometeu um ato infracional mais leve e aí ele cumpre essa medida em liberdade. E aí, quando você afasta, é mesmo aquela desagregação, é aquele sentimento de não pertencimento, de não reconhecimento. E eu falo isso porque eu fui um pivete muito louco e tive meus problemas com a escola, e a escola já me tratou assim também. Então, eu sei dessa realidade. Cara, é ridículo você chegar numa... Eu lembro de uma coisa, uma vez, entre várias situações, que eu, enfim, saí de sala com várias questões do tédio que era aquela sala de aula e um monte de problema, e eu fui para a direção, junto com outros moleques que também era bagunceiro lá no fundo, que hoje em dia está muito bem na vida, apesar de tudo aquilo que a sociedade desejava para nós. Aí a gente chegou lá, pô, e eu fui tentar falar uma coisa. Eu falei, mas... Acho que não sei se foi... Não fui eu que fui falar isso. Foi um colega que falou, mas... E o diretor, cara... forte, assim, adultozão, com aquela... Forte não no sentido de musculoso, mas assim, cara forte, aquele sujeito sisudo. E ele falou assim, o quê? O quê? E eu pensando, cara, hoje em dia eu penso, o que é isso, assim, né? Mas essas pedras viram, né, vamos dizer, edificação para essa nossa casa que a gente quer construir, né? Então, assim, essa escola é um contrassenso mesmo, porque por essa perspectiva, seria impossível você expulsar o garoto daquilo que seria, né, vamos dizer assim, a pedra angular, né, do crescimento de todas as outras potencialidades dele. Né? Então, assim, a gente precisa... vamos dizer, falo isso porque estava no sócio-educativo, lá é muito mais bronca, porque todo moleque lá aprontou alguma coisa para estar lá dentro, né? E eu diria assim, se a gente... só tem 2 minutos, mas tá, vou terminar com isso e vou passar para outra. Se a gente exclui... Tinha até eu estava lembrando disso, tinha uma frase clichê, essas frases de internet, né? Que era como se fosse assim, me ame quando eu menos merecer, porque quando eu mais estarei precisando do seu amor. Então, assim, parece clichê, mas essa é uma verdade radical da vida. Essa é uma verdade radical da vida, sabe? E, assim, se a gente desiste do garoto porque ele está dando trabalho, quando o nosso trabalho é tentar educar, a gente fracassou. Essa é uma realidade, gente, com a qual a gente precisa lidar, tá? E o NAI, só um comentário sobre essa realidade do NAI, só para a gente poder entender como é que se aplica, como é que essa perspectiva, tá, gente, se aplica num caso concreto como esse do NAI. Primeiro, isso é uma violência, isso é violento, e mesmo que esse garoto tenha cometido uma violência, não é porque ele cometeu uma violência que o Estado pode, mais uma vez, porque geralmente o Estado cometeu uma sequência de violências contra esse garoto e contra a família dele, vamos dizer assim, contra a genealogia dele inteira, muitas vezes, sabe? Porque o Estado, ele é triste, assim, ele pune o pobre do pobre mesmo, assim, sabe? Ele é muito leniente com os outros e pune só o pobre do pobre mesmo, essa é a verdade, né? Não é nem o pobre, muitas vezes, sabe? Até o pobre deixa passar ali, o pobre, ele vai, assim, é aquela crueldade mesmo, assim, sabe? É aquela justiça de classe mesmo, é triste. E os dados mostram isso mais do que eu estou falando aqui. Isso é uma violência, e dentro dos princípios, dos direitos que a gente já tem, embora isso não esteja expresso em algum lugar, do ponto de vista da análise que a gente chama de principiologia, uma análise principiológica, isso é fora da lei. Então, isso precisa ser, vamos dizer assim, se o Estado enquadra o garoto quando ele foge da lei,
o Estado precisa ser enquadrado, porque isso está em desacordo com o nosso estatuto e com todos os acordos internacionais que a gente já, por analogia, com todos os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, só para poder reafirmar isso, assim, eu estou de acordo com as suas observações. E para fechar aí, eu quero dizer que é isso, né? A Islene estava comentando ali, né? Até para fazer uma matrícula. Não dava nem para expulsar, porque o garoto não conseguia nem entrar, né? Então, era descrença num garoto que é da nossa sociedade. E, gente, sabe, pode ter gente aqui que chegou aqui com aquele discurso de ódio, bandido bom é bandido morto, não sei o que, aquela coisa meio assim. Eu diria, olha só, o garoto que comete um ato infracional, ele está no cerne do nosso projeto de sociedade. Você não consegue uma nova sociedade sem pensar nesse garoto. E não adianta ficar tentando matar esses garotos, porque o que você vai fazer com isso é um efeito, vamos dizer, borboleta, sabe? Você é exponencializar o estado de violência, de sítio que a gente tem na nossa sociedade, tá? Porque hoje a gente tem uma maioria absoluta de gente miserável que não se rebela nem para nada, tá? As pessoas, elas aceitam essa condição de miséria só porque elas são cumpridoras da lei. Agora, se você vier com violência para cima de todo mundo, você pode ser esse povo, meu amigo. Se os pobres do mundo se rebelarem, o que vai ter, né? Então, é uma pessoa que não precisa nem de um trabuco para poder te matar, ela só precisa de uma faquinha, porque ela está dentro da sua casa. Ela serve a comida para você. Os pobres, vamos dizer, os trabalhadores mais pobres dessa sociedade, eles estão nos lugares onde você nem imagina. Então, você não precisa nem de arma para essas pessoas se rebelarem contra quem promove leis de violência contra nós mesmos, né? E para fechar, então, sei que eu já devo ter cedido esses minutos aí que a Keca me deu, mas só para fechar a coisa da pandemia, né? Eu acho que o nosso desafio, sabe, Priscila, o nosso principal desafio, vamos dizer, eu poderia dizer assim, poderia ser específico e dizer, então, a gente vai precisar pensar a sazonalidade das vacinas, ou seja, eu poderia entrar no específico. A gente precisa sazonalidade da vacina, porque o povo fica alarmado porque o vírus está mudando, mas, gente, vírus, ele é assim, isso é da natureza do vírus, o vírus muta. Todo vírus é assim, por isso que a gente toma uma vacina para a gripe hoje e daqui a um tempo a gente está gripado. Porque o vírus, ele mutou, o vírus que a vacina da gripe te defendia já não está mais te defendendo. Por isso, existe uma medicina que ela está justamente olhando o quê? Os processos de variabilidade desse vírus. Eu poderia entrar nesses contextos específicos, mas o que eu quero dizer é que a gente tem, que é o meu papel aqui, a gente não está numa coisa específica sobre isso, eu poderia, depois, em outro momento, a gente poderia conversar sobre isso, mas hoje eu quero dizer o quê? Que o nosso maior desafio é civilizatório. É civilizatório. Que projeto de mundo a gente quer? Eu estava vendo uma reportagem sobre vamos dizer assim, a situação dramática que os quilombolas do Goiás, ou seja, os quilombolas do Cerrado aqui, ou seja, nós aqui, né, nosso território, estavam vivendo, né, essa situação diante do corte do auxílio emergencial. Isso foi até uma reportagem, foi até a Aline, que está aqui, que compartilhou com a gente lá. E aí é curioso que quando mostra os casos, a quantidade de casos e a quantidade de mortes, apesar de todos os pesares, apesar de toda a parca estrutura, não sei se já foram ali no Quilombo dos Calunga. Lá tem vários vãos. Cara, tem uns vãos que eles são tão longe que eles estão a 4 horas de estrada de chão do primeiro posto de saúde. Se a pessoa adoecer ali, ela morre. Isso é um jeito de viver até às vezes, assim, né? Vamos dizer, quem vive numa aldeia indígena, não necessariamente quer os aparatos tecnológicos, sabe? Às vezes a pessoa quer viver e morrer do jeito que viveu a vida toda, sabe? Ele, deu um piripaque aqui, eu morri ali. É uma discussão que, enfim, está reservada para essas pessoas. Mas o fato é que, apesar de toda a ausência de estruturas da tecnologia que a gente se gaba de ter, eles tiveram um número de mortes muito baixo. E a gente tem muito a aprender com essas pessoas, com o projeto civilizatório que essas comunidades quilombolas indígenas podem nos mostrar. E eu digo isso por quê? Porque se esse é o problema, eu quero trazer o ponto positivo por aí, que é o que a gente olhar para essas comunidades que a gente despreza tanto como o Brasil, né? A gente despreza tanto, maltrata tanto, subjuga tanto, que a gente esquece de perceber o que essas comunidades estão dizendo. E aí eu queria só trazer, assim, até recomendar a leitura para quem tiver interesse, né? Tem alguns livros que o Ailton Krenak publicou, tem trabalhado com isso, sabe? Pensando vamos dizer, um pensamento antipandêmico para uma realidade pandêmica, porque eu trabalho com o extermínio da juventude, e o extermínio da juventude negra é uma pandemia, porque ela é não só no Brasil, ela é multinacional, e ela tem dimensões epidêmicas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, ou seja, os dados são tão exagerados que é uma pandemia, uma epidemia de mortes, e é uma pandemia quando você pensa em escala global. Então, o Brasil ele é epidêmico, ele é pandêmico, ele
promove pandemias de violências de todos os tipos, esse mundo, né? E tem uma vida antipandêmica, um projeto antipandêmico, que muitas vezes vem desses lugares que a gente acha atrasado. E aí o Krenak, ele vai mostrar como os Krenak lidam com esse tipo de coisa, sabe? E ele tem um dos livros que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, sabe? A gente precisa pensar como adiar esse mundo, porque esse mundo está caminhando pro colapso, né? E eu tenho um trabalho do Nego Bispo, que é um quilombola também, né? Que ele traz, vamos dizer assim, como é que esse pensamento quilombola pode pensar um novo mundo, porque esse mundo ele está totalmente refém de si mesmo. É um mundo refém da própria... A engrenagem que criou a tecnologia é a engrenagem que criou o número de mortes. E que criou a própria pandemia, porque a gente não consegue nem conter o avanço do vírus, né? Então a gente poderia ter contido isso ali, por exemplo, no continente asiático, por exemplo. Mas não, a velocidade é tão grande e irrefreável, né? Então, assim, eu acho que o nosso desafio talvez seja olhar para aquilo que, vamos dizer assim, para os tesouros, aquela pegada Sankofa, olhar para trás e reconhecer tesouros lá para trás, se a gente quiser voar lá para frente, né? Então, acho que talvez isso seria, vamos dizer assim, a minha principal, vamos dizer assim, sugestão de pontos positivos, de potências que a gente tem, às vezes está mais perto da gente do que a gente imagina. Gente, acho que, enfim, como a gente poderia ter mais tempo com o Léo, inclusive já deixo como sugestão a gente ter uma aula extra com o Leonardo. A gente trazer falar só uma coisa livre, inclusive, assim, né? Aula extra livre, assim, pluralidade de saberes, para a gente fazer essa troca, enfim, porque traz muitas inquietudes, assim, e eu estou aqui pensando, e você vai ter mensagens minhas no WhatsApp essa semana, né? Mas, gente, assim, agradecer a participação de todo mundo que está aqui, mais uma vez, assim, é muito gratificante a gente ver, né, enfim, 40 pessoas participando, né, de um espaço desse, na semana de carnaval, enfim, online, com todas as adversidades que estão chegando nas nossas vidas. Então, isso para mim é muita resistência, né? Eu acho que, de fato, a gente está querendo tomar as rédeas dessa roda, né, e com outras pessoas também estando à frente junto com nós, assim. Agradecer muito ao Léo por todo o carinho, por todo o afeto que ele sempre traz. A gente não sabe fazer isso se não for por afeto, acho que todo mundo sentiu isso. E é muito importante, gente, inclusive, assim, por mais que a gente passe da hora e do tempo, que a gente consiga a se recolocar, né, e repensar o que é tempo, né, o que é tempo e espaço. Isso é muito importante. Acho que mais do que a gente terminar no tempo é que a gente consiga absorver a troca. E isso, para mim, é muito mais importante do que qualquer outra coisa de terminar às 8h30. Então, é só uma pena que não dá para a gente ficar a mais, e que a gente também não possa estar juntas, né? Eu acho que também a coisa não física é algo que para nós, né, que somos muito do afeto, é muito difícil, né? O não tocar é muito difícil. Mas, enfim, semana que vem a gente vai estar com uma outra pessoa maravilhosa aqui também, que é muito parceira de Léo, que é a Luana Eusébia, para falar sobre o sistema educativo. O pouco que a gente já falou aqui, surgiram vários comentários aqui no chat, e é um assunto de fato, porque, enfim, é um resultado das nossas negligências e de tudo que o Léo trouxe hoje. Então, a gente vai aprofundar um pouco isso. Venham com muita tranquilidade, com um copo d'água do lado, enfim, com muitos respiros para a gente falar sobre essa temática e com muito carinho também, sem esquecer nada do que a gente dialogou até aqui. Tudo que a gente dialogou até aqui é especificamente para este momento com a Luana Eusébia. Então, vamos dizer que o Léo fez uma abertura para a gente conseguir chegar nesse ponto, viu, Léo? Era mais ou menos essa a ideia, e eu não podia te falar isso antes, claro, por óbvio. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigada a todas. Uma boa noite para vocês. Que fiquem bem, que, enfim, seus familiares, seus amigos e amigas estejam bem. E um bom descanso. E eu quero agradecer também, viu, gente? Obrigadão. E se a gente passou do tempo por causa de mim, desculpa, mas isso é uma coisa que às vezes eu faço, eu estou tentando fazer isso menos. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que não tinha nada melhor para fazer hoje que não estar com vocês. Então, assim, eu talvez decidi numa coisa que seria aquilo que de melhor podia estar fazendo nessa noite, tá? Quero agradecer mais uma vez o convite. E tem outras coisas que eu trabalho também, são outros assuntos, tá, gente? Eu estou à disposição para somar com vocês. E eu vou deixar também meu e-mail aqui, a Keka tem meu e-mail, tá? Vocês podem me mandar e-mail também, é por verdade mesmo, é o que a Keka falou, tá? Não é por outra coisa não, senão eu não estaria aqui, tá? Então, ó, beijo para vocês, gente. Espero que eu tenha conseguido contribuir.
Muitíssimo obrigado, Leonardo. Obrigado a todos e todos. Nos encontramos na próxima quinta. E, cara, um abraço forte nosso, porque hoje, aproveitando o ensejo, hoje você mandou muito bem. Valeu, vocês mandaram bem. Valeu, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até.